Fala garotinho, fala garotinha, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Fé, o meu, o seu, o nosso podcast cristão, né, Rafa? Feito para nós, por nós, para você adolescente, você jovem, você garotinho, você garotinha. E vamos juntos porque aqui Pode Fé, aqui nós entendemos que a nossa vida é baseada em crenças e nós não somos seres que estão à parte das suas crenças. Precisamos entendê-las, conciliá-las, viver com as crenças corretas, no lugar correto, na pessoa correta. Então, pode fé. Vamos que vamos para mais um episódio, não é? Vamos que vamos. Claro. E hoje temos aqui alguns convidados. Mas antes de eu apresentá-los, garotinho, garotinha que está nos acompanhando, você já se inscreveu no nosso canal? Já ativou seu sininho? Já se inscreveu no Instagram do Pode Fé, Caso JP? Se não fez isso ainda, fique ligado porque o seu chuveiro vai ficar gelado, garotinho. Faça isso aí. Se inscreva aí e ative as notificações para toda vez que postarmos um novo podcast, você já seja notificado logo em seguida. É isso aí, Brunão. E é o seguinte, faça isso agora. Esse movimento não é meu, não é do Bruno, é nosso. É o nosso podcast cristão. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho. Fechou, irmão, irmã? É nóis. Brunão, você já participou em outro episódio, está voltando aqui. Muito bom ter você conosco, Muito bom garotinho. estar aqui gravando com vocês mais uma vez, é sempre uma honra. Se poder apresente, garotinho, novamente, porque vai que o telespec está acompanhando ali, É. ele não te conhece, ele não sabe quem é você, de onde você vem, qual caravana que você trouxe aqui. Eu sou o Bruno, da 121 aqui do KSJP. 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 Tem esse eterno, né? Eterna discussão. Caso JP, KSJP, CAS, Cajasp. Cajasp, Cagesp. Eu já ouvi até gente falando Cajosp, não entendi porquê. Mas... enfim, mas é o Colégio Adventista de São José dos Pinhais, para Isso você aí. que não conhece, né? Brunão, seja bem-vindo. Você tá namorando ou tá solteiro? Tô solteiro. Vixe. Alô você, garotinha, que tá aí na live. Se você quer o WhatsApp do Brunão aqui, comenta aí. Comenta teu número aí nos comentários. Coloca aí nos comentários aí do YouTube. E ó, aproveitando que a gente está falando de comentário, garotinho, garotinha, se você quer deixar a tua impressão, tua ideia, teu posicionamento, uma pergunta, uma dúvida, nós temos sempre convidados especiais entre alunos, professores, doutores, psicólogos, como é o caso de hoje, que já vou apresentar, meu querido Renan. Então deixa aí tua impressão, teu comentário, você pode mandar lá no Instagram também e vamos juntos, né, nesse movimento. Rafa, seja bem-vinda. Obrigada. Rafa, é a segunda vez que você está participando aqui também com a gente, né? É, E aí, você está bem? eu tô bem, graças a Deus. E você? Graças a Deus. Viu? Se apresente aí pro Telespec, vai que ele não assistiu o que você participou. Então você é de qual turma aqui? Quantos anos? Está namorando, solteira? Eu sou da 132, sou a Rafaela, mais conhecida como Rafa. E tenho 18 anos e tô solteira. Olha, ó, os garotinhos agora, né? Os garotinhos ali na live. E agora, desculpa aí, né? Mas a gente tem sempre um convidado de honra, né? Vocês são convidados de honras também, mas a gente tem sempre um especialista num tema aí que a gente vai trabalhar. E é o seguinte, garotinho, dá o close, produção, dá o close, porque hoje nós vamos trabalhar mais um tema bombástico. Já falamos sobre fé, ciência, design inteligente, sobre a guerra Hamas-Israel, já falamos sobre a profecia bíblica. Será que essas guerras têm a ver com algo profético? Mas, garotinho, garotinha, hoje temos mais um tema bombástico. Nós vamos falar sobre a nossa psique. Estou certo, doutor Renan? Certo. A nossa saúde psicológica e emocional, essa área importante do tripé da saúde físico, mental e espiritual. Nós vamos trabalhar essa área específica e temos aqui o psicólogo Renan. Muito bom ter você aqui conosco, meu amigo. Gente, a honra é minha. Obrigado pelo convite de vocês, de estar conversando, né, com o Victor, a Rafa. O Bruno. O Bruno? É. Bruno. É que chamam ele de Victor mesmo. Oxi. Então, estar com o Bruno. Desculpa, Bruno. É que Victor é o nome dele no Clash of Clans. É o codinome, né? E pelo pastor também, pelo convite de estar aqui conversando com vocês. Espero poder
contribuir e, claro, aproveitar a conversa aqui, esse diálogo com vocês aqui. Mas com certeza vamos aproveitar, viu? Psicólogo aqui, né, bicho? Eu tô com medo de eu ir para uma terapia aqui, tá ligado? Começar a abrir a vida. É que a gente precisa contar depois os desse podres programa aí, aqui. entendeu? Bom, se Cara, saímos todos em terapia aqui, então o efeito deu certo. Não, O isso Renan não. tá bem, o Renan tá bem. A gente vai então hoje para uma mega terapia Telespec. Então você não pode perder. E você que está indo para o trabalho, você que está na escola, você que está em casa deitadão na sua cama, você que está no sofá, na cozinha, vai ouvindo aí, vai ouvindo. E vou te contar uma novidade. A gente está trabalhando para em breve o Pod Fé estar no Spotify também, hein? Legal. O Isso dia aí. não sei. Pertence a Deus. Mas a gente está trabalhando para isso. Nossa equipe de produção, olha lá, Luizão tá lá, tá trabalhando firme para isso aí. Em breve, o Pod Fé também no Spotify para você, garotinho e garotinha. Mas vamos embora pro tema? Bora? Vamos embora lá. para o tema de hoje. Nós vamos falar muito sobre a nossa saúde emocional. E você que deseja colocar alguma questão, algum ponto, quiser entrar aí no nosso Instagram, eu estou aberto aqui também nas redes, no nosso YouTube, manda aí tua impressão. Mas é o seguinte, Renanzão, eu preciso começar esse podcast, que nós vamos falar sobre várias áreas da nossa saúde emocional, mas eu acho que nada melhor do que a gente começar, como diria o sábio, vamos começar pelo começo, não? Nossa, Importante, incrível. né? Importante. Renanzão, nosso querido psicólogo, talvez alguém esteja nos assistindo ali em casa e não sabe muito bem o que são doenças psíquicas, né? Doenças emocionais que envolvem a nossa mente. Então, acho que seria massa trazer esse contexto, até porque, não sei se eu posso estar errado, posso estar enganado, você me corrija, é algo recente, né? O diagnóstico de doenças, não que não existisse, né? Mas Sim. recente a questão de diagnósticos, de tratamentos e tudo mais, né? Estou falando besteira? Não, tá certíssimo. Mas o que é isso? O que são doenças psíquicas emocionais? Então, desde que se estuda, né, psicologia, século XIX, século XX e essa crescente, qualquer anormalidade que a pessoa tem em relação à saúde mental, ou seja, que envolva o cognitivo, que envolva a mente dela como um todo, Sim. que envolva as condições psíquicas dela, isso é o que consta, o que traz a ideia de problemas psicológicos, doenças mentais em relação a tudo isso. Então, qualquer anormalidade, aquilo que foge do normal em relação à mente, ao cognitivo, né, ao psíquico, e muitas das vezes relacionado a qualquer faceta da vida. Qualquer coisa da Qualquer vida coisa pode da vida. desencadear uma Então, doença a gente emocional. pode trazer questões do trabalho, questões dos estudos, a gente pode trazer questões familiares, de relacionamento, pode trazer questões de lazer ou vício, Ixi. qualquer área da vida, qualquer faceta. Vícios assim, por exemplo, drogas, Pode ser álcool, até vício em chocolate. chocolate, Nossa. doce, açúcar. Vício em doce, Tá aham. feio, Bruno. Lascou. Tava Inclusive, tentando jogar uns negócios que estão fora da minha realidade, tá ligado? Pois Aí o é. cara me vem com açúcar, já pegou pesado. Mas inclusive eu vou o fazer açúcar, dieta. pesquisas recentes indicam que o açúcar ele é uma substância química hoje, né? O açúcar refinado, substância química hoje, que ele traz mais sensação de prazer, ou seja, que traz mais o vício do que a própria droga. Nossa. Afeta bastante o nosso lobo Sabe Sabe frontal. aquele meme? Eu vou sair daqui direto pra tua sala. Tá, vamos conversar. Tem Vamos pra horário, terapia. Renan? Vamos pra terapia. Vários. Renanzão, se eu estou entendendo bem, então, qualquer circunstância que eu esteja envolvido, quer seja algo que eu goste muito, que se Sim. torne um vício, independente de qual seja, né? A gente viu que até o chocolatinho tá perigoso. Qualquer circunstância da minha vida pode desencadear, então, uma doença psíquica. Uma doença psíquica. Essa normalidade, ela, quando você traz um padrão, né, que as pesquisas elas são tidas como padrões. Você foge desse padrão, torna-se a normalidade. Mas que padrão é esse? Por isso é importante de você fazer uma avaliação com um profissional. Ele vai conseguir distinguir bem que padrão que está fugindo, né? E acho que a gente vai até conversar um pouquinho sobre isso hoje também, né? Cara, importante. E eu olho para isso, cara, infelizmente a gente ainda vê muita gente que tem uma barreira, né? Um Bastante. preconceito, né, estabelecido. Uhum. Especialmente, me desculpa aí, garotinho, se você já tem uma certa idade, porque eu percebo que especialmente nas pessoas mais crescidinhas, que
não conheciam sobre doenças emocionais e, enfim, né? É que vocês são mais jovens, né? Mas, Renanzão, na nossa infância, assim, não sei quantos anos você está aí agora. 32. Então, ali, cara, se você falasse de... Sei lá, você ouviu falar sobre depressão na adolescência? Ixi, muito assim? pouco. Ainda era capaz de tomar um cascudo, né? Você falasse, vô, avó, o pai, né? Ainda... Muito pouco. Então, realmente, cara, a gente precisa buscar um profissional, né? Sim. Porque senão, como que a gente vai tratar, né? Então, é aquela câmera ali, né? É aquela câmera ali, garotinho. Faça terapia, meu querido. Minha querida. Coleguinha e coleguinha, faça terapia. Que isso garotinho. Fala aí, garotinho. Porque a terapia não vai te auxiliar somente no fator de que isso vai sanar o problema que eu tenho mental, isso vai me ajudar. Não. Vai ajudar você a se descobrir, a você se conhecer, a você ver os seus limites. Então, a terapia ela vai muito além do condicionar a pessoa a melhorar. Né? Não condiciona. A pessoa, muitas das vezes, ela age por si própria e usa a terapia ao favor. Então, a terapia, sim, ela é um investimento que a pessoa faz na própria vida, para a própria vida. Né? Independente se ela vai ter algum transtorno, alguma psicose ou algum problema psicológico. Né? E em que momento, Renan, se desenvolve e essa pessoa precisa sair de um tratamento psicológico para psiquiátrico ou neurológico, enfim? Tem um momento certo para isso? O psicólogo tem que indicar? Como funciona? Porque quem sabe alguém pode estar nos assistindo e está precisando passar por uma sequência, por um atendimento e não sabe nem por onde começar, não sabe nem o que fazer. Então, como que funciona essas etapas, esse processo? São muitas as variáveis, né? Como todo bom psicólogo fala, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, dentro da avaliação do psicólogo, do profissional, da profissional, eles vão observar que vai ter um momento que ele vai ter um limite nesse atendimento. Dependendo porque hoje nós temos muitas abordagens dentro da psicologia, muitas abordagens. E, claro, a pessoa ela pode sim ter um limite. E dentro desse limite ela vai ter um acompanhamento multifuncional. E dentro desse acompanhamento multifuncional você tem outras pessoas de equipe que podem estar auxiliando. Por exemplo, um psiquiatra, né? Um médico psiquiatra. Já aconteceu casos de eu ter que falar para a mãe de um paciente que era uma criança. Eu atendia e falava, o negócio não é mais comigo, agora é com uma psicopedagoga. Né? Porque era uma criança que tinha algumas dificuldades, por exemplo, ela vomitava sempre quando era época de prova. Ela tinha, 8, 9 anos de idade, a menina, na época que eu atendia. Faz muito tempo isso já. Já deve ser adolescente. E eu atendia, ela vomitava, passava mal. A gente trouxe isso para terapia. Em pouco tempo a gente conseguiu sanar esse problema, resolvemos outras situações, né, outra demanda que ela trouxe e teve um momento que eu falei, olha, daqui para frente é uma psicopedagoga. A dificuldade que ela tem acadêmico não vai ser mais comigo, vai ser com uma psicopedagoga. Então, o próprio profissional ele pode saber, ele vai perceber qual é o momento que eu preciso encaminhar. Quando a gente envolve um médico, psiquiatra, na maioria das vezes, quando você constata ou acaba observando que realmente a pessoa ela tem um transtorno de humor severo, um transtorno de ansiedade severo, né, que você já, na primeira sessão com a pessoa, você já observa algo. Já é notável. Já é notável, então você, olha, vamos fazer um acompanhamento junto com o psiquiatra. Porque deu uma coisa junto com a outra, né? Porque o psiquiatra, você vai lá, muitas das vezes tem muito psiquiatra que não vai escutar como escuta o psicólogo semana a semana. Né? Ele vai ter uma consulta de tempos em tempos ali para renovar a medicação, aumentar ou diminuir, enfim. E o psiquiatra, junto com a medicação, você faz todo o tratamento psicológico. E daí você juntando os dois, dependendo da situação, é a chave do negócio, é o segredo para sanar muitos problemas, né? Ou você aprender a lidar melhor com os problemas. Se o querido telespec que está nos assistindo, se ele precisa, se ele entende que chegou num limite, que está precisando realmente de um acompanhamento, então o primeiro passo seria buscar realmente um psicólogo, né? Psicólogo, isso aí. Seria porque daí o psicólogo vai saber dar todas as indicações, né? Exatamente. Eu lembro eu vou só contar. Não sei se será que eu me exponho aqui na internet, bicho? Mas, enfim, vamos nessa, né? Vamos a gente em busca não tem do medo do cancelamento. cancelamento. Quem está na chuva é para se molhar. A plateia ri, né, dessas coisas, né? Essa plateia eu vou te dizer, mas enfim. Eu lembro que eu fui o psicólogo me encaminhou, eu fui numa psiquiatra e eu sou extremamente ansioso, né? Aí eu sentei na frente da psiquiatra, assim, cara, e minhas pernas tremiam, assim, e eu ficava balançando, assim. Aí ela olhou pra mim, não deu nem, acho que, sei lá, não deu 1 minuto de conversa lá. Você é ansioso, né? Eu falei assim, oxi,
Como é que ela Essa percebeu? mulher tá de bruxaria, né? Doida essa mulher aí. Aí eu falei, ué, como é que foi? Ela, tua perna não para de balançar. A bola perna. de cristal de cada Cara, a cada hora que eu contei pra minha esposa, pense. Mas vamos seguir, né? Vamos seguir. Renanzão, cara, você falou uma coisa que eu acho muito importante. Mas só deixa eu fazer uma pontuação antes de você dar continuidade. Não, pode ficar à vontade, cara. A gente brinca, né? Mas, por exemplo, a gente fala que toda bola de cristal do psicólogo são os próprios pacientes, né? Uhum. Ou quando a gente fala assim, minha bola de cristal está quebrada faz muito tempo, a gente pede ajuda do paciente. Sim. E uma coisa que você falou, porque eu sou muito ansioso. A gente precisa começar a aprender a trazer uma conotação, uma ideia de que aquilo que eu falo que eu sou, eu determino pro resto da minha vida. Sim, com né? certeza. Então, se eu trago algo que não é muito positivo, e aqui ficou uma lição para todos nós, né, que trazemos alguma carga, algum peso na vida. Eu gosto de pensar, eu como psicólogo sistêmico, e depois eu explico até dentro disso a abordagem sistêmica, que nós estamos passando por um período de dificuldade. Então, assim, não quer dizer que o Lucão ele é ansioso, quer dizer que ele está passando por um período de ansiedade. Vai ter momentos que ele vai ter mais ansiedade, vai ter momentos que ele vai ter menos ansiedade. Existe uma ansiedade que seja saudável? Sim, com certeza, com certeza. Como que Você já viu aquela pessoa que está prestes a... Por exemplo, casamento. Você vai casar. Né? Então... Lembro bem, cara, desse dia. Vou falar por mim também. Quando você vai... Né, tá indo pro evento. Antes do evento, às vezes até é tranquilo, mas quando você está indo pro evento e te bate aquela ansiedade, isso é uma ansiedade boa, saudável. Agora, se aquilo começa a atrapalhar a sua rotina, daí é um negócio que a gente começa a dar aquele suador, aquela tremedeira, exatamente. Aquele coração... Isso até vai, né? Isso até vai. Mas se, por exemplo, antes até mesmo, você acaba perdendo o sono, perde o apetite, você fica com aquela oscilação enorme de humor, né? Já fica a dica aí para os telespectadores aí. Se acontece alguma dessas coisas e atrapalha a rotina da pessoa, pronto. Você já sabe que essa ansiedade pode estar começando a tomar uma proporção maior e gera, então, pode gerar um transtorno de ansiedade. E aí, medicamento faz o acompanhamento, caminho, né? Vai para o psiquiatra. É interessante porque hoje em dia eu tenho sentido muito isso da parte dos médicos psiquiatras deles já passarem medicação indicando com acompanhamento psicológico. Está sendo incrível assim essa devolutiva. Pelo menos os que eu conheço, os que eu tenho contato, sempre fazem esse trabalho de mão dupla. Minha esposa é psicóloga também, né, Monize? E ela tem uma parceira ali com ela, que é a doutora Mariana da clínica, que elas sempre estão se indicando. Então, a doutora indica para ela e ela indica para a doutora sempre pacientes novos. E esse trabalho é muito bom, porque você conhece o profissional, conhece o paciente indicar, né? E acaba trabalhando junto, trabalhando em equipe. Isso é muito bom. E para quem é cristão, Renan, é verdade que é melhor procurar um profissional que também seja cristão, nada a ver... Por causa da filosofia de vida, né? Sim, não sei se vocês já se confrontaram com isso, mas eu já ouvi essa recomendação. Procure um profissional cristão, né? Já ouviu isso, Bruno? Já, e é bem comum também, porque acha que se você for procurar um profissional da área que não seja da mesma ideia filosófica que a sua, que a mesma religião que a sua... Não digo nem religião, digo religião. Digo assim, né? Ter mentalidade. Sim, que tenha a mesma linha de pensamento que a sua, pode entrar num confronto e pode ser que... Eu já ouvi muito que o profissional não é bom, ele não vai prestar, e é bom você escolher um que seja fake da news, o que pode acontecer... Não é. O que pode acontecer assim... É interessante ter a pessoa buscar realmente aquilo que ela tem mais aptidão, mais afinidade, obviamente. Porque assim, fazer terapia e se abrir para uma pessoa que aparentemente é estranha e depois você vai construir o vínculo, que esse é o segredo para o psicólogo, é criar um vínculo com o seu paciente, com o seu agente, com o seu cliente, enfim. Né? Depende de cada abordagem. A pessoa criar o vínculo. Criou o vínculo, vai embora. Independente se é da mesma religião, do mesmo princípio filosófico, enfim. Mas é mais fácil. Você procurar alguém que você, né, por exemplo, se identifica como religião, como pessoa, por exemplo, as mães ou pais que procuram terapia para filha do sexo feminino. Vamos procurar uma mulher, né? Vai ser mais fácil vai ser mais fácil. Não quer dizer que vai dar 100% certo, mas pode ser que seja mais certo do que fazer com homem. Ou pode ser que dê muito mais certo fazer com homem. Então, vai depender muito dessa situação da pessoa. Então, hoje, traz essa recomendação porque a pessoa acaba ficando mais à vontade. E ficar à vontade na terapia é muito bom, é excelente. E
funciona também para o andamento do processo também. Com porque certeza. se você se identifica mais com uma pessoa, é capaz que vocês possam, além de dicas, mas comentar sobre a rotina também. De forma Comentar- mais aberta, né? De forma Comentar mais algo que real, aconteceu né? na Porque nossa certeza. rotina, algo que seja em comum também, que funciona muito também Isso aí. para essa área da eu acho que, terapia. acho que Isso o aí. princípio fundamental para dar certo, né, Rafa? Eu acho que é você ser totalmente verdadeiro na sua terapia, na sua busca, Sim. né? Senão não vai ter crescimento. Se você não for sincero, verdadeiro Sim, e sim. estiver disposto realmente a entender as situações da sua vida e a mudar algumas que não são tão talvez possam estar sendo destrutivas, aí não vai ter sentido fazer terapia também, né? Eu já ouvi muito aquela frase: se você for muito verdadeiro com o psicólogo, você vai parar no manicômio. Nem existe mais manicômio, mas. Nossa, ela tá velha, né? Manicômio. Um Com manicômio. a idade. Mas já que você fala, Mas já passamos por essa reforma. Chega de manicômio. Chega disso aí. Mas viu, Renanzão, já que tá falando desse esquema, psiquiatra, eu vou fazer uma pergunta que talvez o Telespec também tenha alguns preconceitos errôneos, equivocados. Psiquiatra é médico para louco? Não. Porque senão eu já ia ficar triste A gente aqui. precisa trazer o conceito de louco, né? E eu trago esse conceito para vocês. Que louco todo mundo tem um pouco. Né? Realmente. Então, cada um com suas loucuras, cada um né, no jeito assim de lidar com as coisas da vida. Eu posso trazer muita normalidade para um aspecto, que nem eu falei das facetas, né? Nós temos várias facetas. Posso trazer muita normalidade para uma área da minha vida e para outra não tanto, né? Por exemplo, uma vez eu vi a minha esposa, na época namorada, né? Minha esposa falar para mim quando eu estava jogando vôlei. O Lucão sabe que eu gosto de jogar vôlei. Esse daí é profissional do vôlei. Ela falou para mim: amor, você é outra pessoa jogando vôlei. Olha lá. Você é outra pessoa. Então, né, às vezes a gente age de uma maneira de um jeito e age de outro jeito. E essas são as nossas personalidades, né? Ou nossa personalidade, não personalidade desse, porque daí acaba sendo um tipo de transtorno, mas é a nossa personalidade, a nossa persona, Sim. né? O jeito que nós somos mediante várias situações. Mas ir ao psiquiatra não é coisa de louco, é coisa de prevenção mesmo, Sim. né? Ou intervenção mediante alguma situação. Uhum. Mas eu gosto de pensar em prevenção porque você pode estar prevenindo a vida de alguém, Exato. né? Cuidando e guardando a vida de uma pessoa. Independente da medicação que vai ser receitada, independente de qual é o diagnóstico que esse psiquiatra dá, porque assim, hoje, há muito tempo atrás você tinha a ideia de que, tô indo no psiquiatra. Por quê? Porque eu quero fazer uma avaliação e você saiu com uma medicação de lá. Uhum. E às vezes você nem precisava. Sim. Hoje em dia você não tem mais isso. Uhum. Né? Claro que tem profissionais que acabam fazendo, mas hoje em dia tem pessoas que às vezes vão no psiquiatra por questões de prevenção. Falei, não, quero ver a avaliação do médico, psiquiatra, como é que eu estou da minha saúde mental. E o psiquiatra olha para ele: cara, tá tudo certo. Né? Vai no psicólogo. Uhum. Ele vai te ajudar melhor nesse entendimento. Sim. Então não é coisa para louco, Uhum. mas é uma coisa que, se necessitar então na medicação, vai prevenir, vai ajudar na vida. Então é muito importante. Essa coisa de para louco por conta dessa Dessa visão questão ali antiga, manicomial, né? nossa, era aquele negócio pesado que faz os tratamentos, o famoso Sim. tratamento de choque, Tratamento de choque. né? Mas tudo aquilo foi por conta de experimentos que aconteceram nos séculos passados e acabaram se estendendo depois com a tecnologia, com o estudo, isso foi mudando, né? No quesito remédio que você tinha falado antes, Renan, hoje em dia eu entendo, mas eu já ouvi muitas vezes, assim, no entanto eu senti até medo quando eu precisei. Falaram bem assim, se algum dia você for precisar ir no psiquiatra, faz de tudo para não te darem remédio, senão você vai ficar meio abobada. Vai ficar dependente do remédio, da Aham. medicação. O que acontece hoje desenvolvem-se medicações que você não fica mais dependente disso, né? Muito pelo contrário. Ele te ajuda e junto com o acompanhamento certo e correto, o psiquiatra ele vai diminuindo até às vezes essa medicação quando for necessário, ou se for necessário aumenta. É difícil a medicação hoje que a pessoa fica completamente dependente, mas tem medicações sim que elas vão alterar, né, o nosso processamento cognitivo, né? Mas mediante uma situação que é muito extrema. Precisa ter medo disso? Não, de jeito nenhum. Bem acompanhado, de jeito nenhum. Porque o que você faz? Mediante essa medicação, durante o uso dela, vai alterar, né, vai alterar ali o processamento cognitivo. Atua Sim. direto no neurônio, por exemplo. E ao passar, né, por essa situação,
a pessoa ela acaba trazendo, ela condiciona novamente o pensamento, a linha de raciocínio, a forma, né, que ela vai ter de pensar das coisas, das pessoas, ajudando então a ela a diminuir essa medicação e quem sabe parar, né? Mas antes, até não muito tempo atrás, tinha algumas situações que a pessoa ficava completamente dependente da medicação, né, que são as chamadas drogas, Sim, né, sim, por isso que sim. são chamadas de drogas. Aham. Porque a pessoa ficava realmente dependente. Hoje, com a tecnologia e com o estudo, já se diminui bastante isso. Muito, assim. Os muito remédios mesmo. mais modernos, assim, então, já estão bem Medicação, mais leves, sim. assim, diríamos. Até os famosos aí que já não tem mais aquele peso, né, Aham. da pessoa ficar completamente dependente. E, repito, muito bem tratado e acompanhado, tem 100% de dar certo aí todo esse acompanhamento. E claro que a gente precisa fazer uma ressalva. Dependendo do tratamento ou do diagnóstico que sai, Sim. tem situações que até com a medicação, com o psicólogo, né, com os dois profissionais juntos trabalhando, vai ter seus altos e baixos Sim, e vai sim. acontecer de É um ter processo, recaídas. né? Exatamente. É um exatamente. processo. Deixa eu te perguntar, psicólogo, tem, assim, um número de doenças mentais que hoje são identificadas? Tá. Hoje nós temos mais de 300 doenças mentais catalogadas de acordo com o DSM-5. O DSM-5 é o Manual do Diagnóstico da Aham. Saúde Mental, né? Ele é de diagnósticos e estatísticos, né? Aham. Então o DSM-5, por que é o 5? Porque já é a quinta edição. Então é um livro, até um livreto até novo, estamos ainda na quinta edição, mas ele sempre vem sido atualizado, Aham. né? Mais de 300? Mais de 300 catalogadas, né? Eu até deixei aqui anotadinho os principais transtornos que a gente tem. Ah, é? Quais Então, são por exemplo, os ó, mais... porque eu não ia lembrar de todos, né? Aham. Mas os mais comuns, né? Transtornos neurocognitivos, de neurodesenvolvimento, né? O cognitivos é Parkinson, o Alzheimer, Aham. né? Aí de neurodesenvolvimento a gente fala do TDA, TDAH, né? Da questão do neurodesenvolvimento. Daí nós temos transtornos psicóticos, como esquizofrenia, né? Aquela questão da pessoa delirar, da pessoa ter visões, enfim. Aí temos os transtornos ansiosos, que entra Vixe. tudo a questão de ansiedade, fobias e etc. Aí tem vários, assim, nessa categoria? Vários. Então, dentro do transtorno ansiosos, nós temos várias doenças, Sim. vários transtornos Vários psicológicos. tipos Vários de tipos derivações. do mesmo transtorno. Do Em mesmo outros transtorno ansioso. transtornos psicológicos também são assim? Não entendi. Outros transtornos psicológicos também são assim? Tipo, ter vários dentro de uma Sim, categoria só? sim, exatamente. Então, por exemplo, o transtorno de humor. Nós temos o transtorno de humor depressivo, nós temos o transtorno de humor depressivo maior, nós temos o transtorno de humor bipolar, né, de bipolaridade, e que isso acaba, né, trazendo uma ideia de que nós temos várias doenças psicológicas dentro desse mesmo transtorno. Então nós temos, aí tem transtornos de personalidade, que é o antissocial, por exemplo. Sim. Aí se encaixam os sociopatas, os psicopatas, que não são mais chamados assim pelos profissionais, mas sim de transtorno antissocial. Transtorno né? antissocial? Antissocial, exatamente. Nossa, não Mudou. posso mais chamar ninguém de antissocial, então. Pois é. Transtorno de personalidade borderline, que está muito O borderline está em alta, em né? alta Tá em dentro, evidência aí. dentro dos jovens, adolescentes também. Até isso é né? importante a gente falar, Renanzão. Você falou aí, dentro dos jovens e dos adolescentes está em alta o borderline. Sim. Porque a galera às vezes só conhece mais depressão, ansiedade e tal, meio basicão assim, né? Sim. Mas, cara, já que você mencionou, a gente vai falar já mais a fundo dessas duas principais, assim. Falam então... mais da depressão e da ansiedade porque é o que mais tem. Né? É o Exatamente. que mais tem. Isso que eu ia perguntar também, mas é o que mais é evidente, então, né? Sim. Mas assim, dentro da gurizada, aí, já que o nosso podcast também é focado em vocês, né, Rafa? E nos adolescentes e jovens, tem algum transtorno psíquico que é maior? Você falou do borderline, né? Mas tem algum assim que tem índices maiores? Hoje o que que mais é diagnosticado no mundo é a ansiedade, transtorno de ansiedade. Para adolescente e jovem também? No quadro geral. No geral. Tá. No quadro de adolescentes e jovens é a ansiedade, é o transtorno de personalidade borderline, é o transtorno de humor, né? Entra também o transtorno de humor, que antes, até algumas décadas atrás, muito se diagnosticava em pessoas idosas, principalmente no lado oriental do mundo. Uhum. Hoje em dia não, hoje em dia é uma realidade para todas as pessoas, inclusive trazendo diagnóstico até de crianças com depressão. Nossa. É difícil de você pensar nisso, mas sim. Nossa.
Caramba. E deixa eu te perguntar, você falou do borderline, né? Borderline. Assim que fala? Não sei, né? Eu falo transtorno de personalidade borderline. 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 O que é isso? Explica pra galera, porque Tá. eu não sei se tem algum outro. A gente fica sempre mais focado, como a gente falou, na depressão e ansiedade, mas Ansiedade. tem outros assim também bem comuns que a gente não conhece tanto, que podem representar Sim. um grande perigo, né, para nossa saúde. Sim. Então, quando a gente fala do transtorno, a bipolaridade também, né? O transtorno de personalidade, o transtorno de humor bipolar também traz essa ideia que tem crescido muito, né? Então, por exemplo, você antes de diagnosticar, hoje é até mais fácil, mas você antes de diagnosticar o bipolar, como transtorno de humor bipolar, era muito confundido com depressão. Sim. E daí até o médico, o psicólogo, o profissional achava estranho, porque de repente a pessoa entrava num estado de mania e ela estava tudo beleza, naquela compulsão, às vezes vem uma compulsão junto, seja qual for essa compulsão. E de repente lá embaixo. E de repente cai. Né? A nossa vida é uma montanha-russa, né? A nossa vida ela acaba sendo uma altos e baixos. Sim. Ela tem um início e ela tem um fim. Para quem tem o transtorno de personalidade de humor bipolar, ela vai ter mais altos e baixos do que o normal. Ela vive muito nos polos, ela não tem um equilíbrio. E o borderline é um transtorno de personalidade, não de humor, mas se confunde muito. Até então que a medicação utilizada para esse tratamento é a mesma. Só que existem algumas situações diferentes. Por exemplo, no borderline, as ações, nós, psicólogos, a gente consegue observar isso um pouquinho mais fácil, né? As ações sociais são mais intensas, né? Nossa, eu conheci uma pessoa hoje, ela já é minha melhor amiga, entendeu? Ela já é, a pessoa mais especial para mim. E qualquer faísca que aconteça, briga e acabou, não existe mais. Entendeu? Parece que a gente tem visto cada vez mais, e aí depois eu vou perguntar isso para perguntar pro garotinho, pra garotinha que aqui estão, né, que representam os adolescentes, mas parece que a gente vê cada vez mais uma geração, aí vocês vão me dizer se eu estou certo ou errado, o que vocês pensam como quem são a geração, né? Mas a galera está cada vez mais, como eu posso dizer, tudo perde a graça muito rápido, né? As coisas vêm e vão muito rápido. Eu acho que fruto de muitas coisas aqui a gente pode conversar, né? Sim. Mídias, enfim, redes sociais. Mas garotinho, garotinha, na visão de vocês que são dessa geração, é uma geração que as coisas perdem a graça muito fácil? Com certeza, certíssimo. Sim. Quer responder ou posso responder? Pode ficar à vontade. Hoje em dia é muito comum ver isso, onde principalmente em relacionamentos, ninguém quer algo muito compromissado. É muito relacionamento raso que a gente vê hoje em dia. Igual ele falou. O Renan falou mesmo. Igual ele falou, qualquer muito faísca intenso. acabou tudo. Tipo, é muito rápido, mas muito raso. Qualquer faísca, pum, acabou tudo, sabe? Tem acontecido cada vez mais vezes. E eu acho que também em relacionamentos de amizades, assim, Sim, né? até de amizade mesmo. Não precisa nem ser um relacionamento como namoro, nem nada do tipo. Amizade, até com um colega de sala, às vezes você está ali todo dia com ele. Mas aconteceu qualquer pequena desavença ali, seja num trabalho em grupo, seja em qualquer coisinha ali, já é motivo para transformar tudo numa tempestade, sabe? Então vocês acham, Rafa? Acha, Rafa, que tá mais... Ó, me travou ali. Acha, Rafa, que a geração de vocês está mais frágil? Sim, principalmente depois da pandemia, né? Tudo ficou muito intenso. Tu acha que tem a ver com a pandemia, Não necessariamente, porque antes da pandemia já estava ruim. A pandemia veio, Muito bom. daí, nossa, Tava ruim, agora parece que piorou. agora ficou pior. Tava ruim, ficou pior. Caramba. E é verdade isso, Renan? A pandemia eu acho influenciou? O meu ponto de vista em relação à pandemia é que a pandemia só foi um gatilho para aquilo que já estava intenso. Tá. Ela não Né? criou nada. Não, Ela não. simplesmente intensificou o que... A pandemia só criou a ideia de medo mesmo, né? Sim. Viu, já do estava mundo ruim. o mundo vai acabar, todo mundo vai morrer, né? Mas eu acho que, exatamente, já estava ruim e daí a pandemia só mostrou o quão ruim que estava e que pode piorar, né? Então a Rafa não tá errada. Não, tá certo. Eu até vejo que, nesse sentido de pandemia, as coisas se intensificaram realmente, né? Nós criamos uma dependência de algumas questões, de alguns setores da nossa vida.
Por exemplo, a principal dependência é a tecnologia. Cara, isso É. afeta, isso Demais, gera demais. doenças psíquicas? Demais, demais. Então, por exemplo, eu criar e trazer muitos estímulos para mim, mediante a algo que eu estou tendo acesso o tempo todo, né? Seja nas redes sociais, seja nos jogos eletrônicos, assistindo uma Netflix. Esse estímulo em grande quantidade, muitas horas por dia, a pessoa que passa por isso, por exemplo, jovens que têm de 10 a 17 anos, não, Sim. essa taxa da pornografia. Jovens que têm dos 6 aos 15 anos de idade, que passam mais de 4 horas nas redes sociais, jogando, assistindo qualquer coisa nas telas, elas têm 50% mais de chance de desenvolver a depressão. Uau! Caramba. Nossa. Então, aí eu Pouquinho consigo... alto. E a Bastante, gente achando bastante. que é só um joguinho inocente. Ah, deixa ele Exatamente. assistir mais um Exatamente. episódio da Cara, vicia série. a do gente desenho. mesmo, E né? 4 horas hoje jogando. Meu. Passa no Rapidinho. piscar de olhos. Pega assiste 4 episódios hoje de uma série. Essas séries mais dramáticas, que tem 1 hora, às vezes, cada... Sim, sim, sim. Você passa nem 4 horas vê, numa né? boa. Você nem Exatamente, vê numa passando. boa. Cara, isso então é um dos grandes causadores da depressão. Um dos grandes causadores da depressão hoje. Né? Então, lembra que eu falei, que eu comentei da dependência ou do vício, né? Hoje existe aquela ideia de nomofobia. Aham. Nomofobia é o excesso de celular. Sim. E daí você, com esse excesso, você cria várias... né? O seu cérebro ele começa a trabalhar de uma maneira diferente por conta desse estímulo. Você já se pegou, às vezes fica até a pergunta para quem está assistindo aí, você já se pegou na sua casa, no momento que você, vou lavar uma louça. Aí eu vou lavar essa louça mas eu preciso estar escutando alguma coisa. Ah, eu sou assim. É eu todo dia. Eu sou assim. Esse é Cara, o bem isso. estímulo. E aí Esse vem é o estímulo. podcast, né? Não, cara, mas eu fico Mas se preocupado. ainda se escutar algo para crescer, tá ótimo, né? Escutar Sim, um podcast, pra- alguma coisa de ciência, alguma que coisa vai te da acrescentar, fé. né? Exatamente. O problema é que às vezes a galera fica 3 horas, 4 horas ouvindo algumas baboseiras, né, É. garotinho, garotinha. É, E isso traz tá o uma perigo. destruição mental, né? E é o que mais tem na internet hoje Vixe, também. nossa. Cara, vamos falar a real. Cara, eu falo isso por mim, cara. E eu nem sou da geração de vocês aqui, né? Mas, cara, você se perde no Reels ali, né? Você se perde, Muito. mano. Um Muito atrás do fácil. outro. Muito TikTok, fácil. Instagram. É isso aí. Às vezes eu estabeleço pequenas metas assim. Vejo que tá dando um certo horário, eu falei, daqui meia hora certinho Essa é eu uma vou ótima começar estratégia. a fazer minhas coisas. Comigo isso não funciona, não. Parece que eu passo 3 vídeos e já passou 20 minutos. Eu falei, não é possível uma coisa É. dessa. E daí eu Isso fico ali, daí eu falei, não, agora deu meia hora, eu vou levantar e fazer minhas coisas. Comigo Porque isso se eu não não funciona. estabelecer a minha meta ali, tipo, daqui meia hora eu vou Sim. levantar e fazer, eu não vou. Cara, eu não tu consigo. tu tá no Por quê? caminho. Porque Não, eu fico essa é uma preso estratégia ali, parece muito que eu fico boa. trancado naqueles vídeos, vídeos curtos, né? Vou passando, Os shorts. passando. Nos shorts e não consigo sair. É, E essa- se eu não estabelecer essa meta, eu não saio. Essa estratégia é ótima, Bruno, porque vou determinar aqui 15 minutos. Teve uma vez que eu fiz um detox, a gente montou um grupo, até contar para vocês. Um amigo meu, que hoje mora em Berlim, mora na Alemanha, é o Christoph. Ele criou um grupo com vários amigos deles, familiares e tudo mais, e ele criou um grupo chamado assim Dopamina Detox, para a gente tirar o nível de dopamina do nosso organismo. E Cara, olha aí, cara. Chegou aqui. Esse Nossa. daqui é o nosso mascote, Renanzão. é o nosso mascote. Hoje vocês não estão com jarra? Vocês estão levando o copo pra Entendi. comunidade? Ah, então tá bom. Ai, Cara, calma. esse mascote é fera demais, bicho. Cara. Eu pensei que o cara tava vindo para me assustar aqui, entendeu? Não. Entendi. Ele sem a fantasia te assustaria. Tudo bem. Quem que é? Nem tô vendo o que tá ali. Acabou com o Ah, autoestima. não é ele. É a Carol que tá ali? É ela. Não, daqui a pouco ela vai precisar de terapia desse jeito. Ainda tem um pouquinho. Eu tô achando que era o Matheus, o Alonso ali. Ia zoar isso, mas Senta deixa. aqui, Dino. Cara, vamos perdão, conversar. os caras interromperam Não, aqui nossa. Mas assim, até não sei onde que eu parei. Do grupo. Então, daí ele montou o grupo, daí tinha algumas pessoas que falaram, pô, mas não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Aham. Eles comentaram assim, pô, mas o que a gente vai tirar? Aí ele falou tudo aquilo que eleva o seu nível de dopamina. Jogos, filmes e séries. Ele falou masturbação, pornografia, filme, até comida. Né? Se tem alguma comida que você gosta, assim, né, comida industrializada, que vai elevar seu nível de dopamina. Cara, eu entrei no desafio. A minha esposa falou que eu estava mais focado. Ó, Nossa. Aí o que eu fiz? Eu não me privei de tudo, porque eu sei que isso é pior. sim. Então eu fiz isso. Estipulei lá 15 minutos.
Eu olhava, porque sabe quando você entra no automático? Agora o meu Instagram está desativado, eu acabei desativando ele. Mas quando você entra no automático, abria o celular, já ia direto no Instagram. Apertava direto no Instagram, né, no aplicativo. E era automático. E daí o que aconteceu? Eu comecei, cliquei, eu me condicionei a olhar para o relógio. Então, né, agora são 16h10, 4h10, clicava no Instagram, então 16h25, 16h20, 16h25 eu parava. E parava. Se eu tivesse no meio do vídeo, e aquilo estava me chamando a atenção, porque essa é o negócio da criptografia, né? Sim, eles te mandam aquilo que você está procurando. Exatamente. Dilema das redes. Fica a dica. Dilema das redes. Exatamente. É bem isso, bem isso. Eu parava naquele momento e seguia a fazer outra coisa. E eu, por incrível que pareça, eu aumentei minha capacidade de leitura. Hoje eu consigo mesclar muito bem, muito mais isso. Com o Kindle, né? Você pega o Kindle, né? Você tocou num ponto, hein, Renanzão? Porque, cara, eu tenho visto cada vez mais a galera não lê. E isso atrapalha N áreas da sua vida, mas especialmente, a gente que está aqui no Pó de Fé, atrapalha a tua fé, atrapalha a tua área espiritual. Por quê? Muito do teu conhecimento sobre quem Deus é vai se dar a partir de você ter tempo, tranquilidade e reflexão em cima da palavra, né? Esforço em cima da palavra de Deus. Então, se você perde isso, cara, esse senso de leitura, e eu falo isso por mim, quando a gente está muito conectado, a gente perde literalmente o prazer por leitura, por exemplo. Isso mesmo. Eu vou dar um exemplo bem interessante aí e fica a dica para todo mundo. Quando você, por exemplo, começa a fazer uma academia, e daí você pega um bom ritmo, no início é difícil, mas depois, de repente, você se vê assim, eu não consigo mais me ver fora da academia, eu continuo indo fazer... Eu estou falando da academia, mas pode ser qualquer atividade física regularmente praticada durante a semana, de forma, né, bem direta mesmo. Pode ser uma corrida, pode ser a própria academia, pode ser um exercício ao ar livre, né, que vai mexer com os músculos, enfim. Um jogo que você jogue, né, um esporte que você pratique. Quando você, voltando na ideia de academia, quando você começa a fazer essa atividade física, vai chegar um momento que você vai pensar assim, eu entro num supermercado, ou numa farmácia, ou numa loja que tenha doces e salgadinhos e coisas afins, você vai olhar para aquilo e falar, você já vai pensar diferente em relação àquilo. Por quê? Porque senão você vai jogar fora tudo aquilo que você está fazendo. Né? Você joga fora tudo aquilo que você está fazendo. Então eu já conquistei tanta coisa para estragar agora com, sei lá, um chocolate. Não vou comer chocolate. Vou me permitir no dia que eu tiver oportunidade, que eu tiver em família, que eu tiver... Não, hoje eu vou me permitir comer algo. Não é algo supérfluo que no dia a dia eu vou comer, eu vou... Né? O que acontece? A pessoa, ela vai ter uma atitude diferente em relação àquilo por conta do ganho que ela teve. Ou seja, ela se esforçou para aquilo. Entendi. Então, hoje vivemos numa situação, numa comunidade, numa sociedade com ausência de esforço. E daí o que acontece? Se a pessoa ela não tem o hábito da leitura, de, por exemplo, de pegar, abrir a Bíblia e estudar a Bíblia, né, ela não vai valorizar aquilo. Sim. Ao momento que ela vai chegar, se ela se permitir ter uma experiência interessante com a Bíblia, com a Palavra de Deus e com a espiritualidade, ela vai chegar um momento e vai pensar assim, acho que eu não vou perder mais tanto tempo vendo as coisas no celular, vou perder mais tempo estudando aquilo que eu devo estudar. Né? Então, praticamente a mesma ideia. Né? Eu não vou sair comendo qualquer coisa porque eu me esforcei para aquilo. E quando eu detenho de tempo para estudar, a prova que vocês precisam fazer na escola, né? Na faculdade, enfim. Vestibulares, galera do terceirão. Exatamente, tem Enem chegando. Né? Enem chegando. No vestibular, você se dedicou para aquilo, você não vai perder seu tempo para outra coisa sabendo que não, eu me esforcei para aquilo, me dediquei para aquilo, é aquilo que eu tenho que dar atenção. Sim. E a leitura, eu acho que é a mesma pegada, né? A mesma pegada, trazendo uma ideia psicológica da coisa, né? De condutas, de escolhas, né? Além da ideia espiritual que a gente tem por trás disso também. Exato. Né? Então, claramente, para você como psicólogo, o vício em telas, em mídias, redes sociais, jogos, isso afeta diretamente a tua espiritualidade? Muito, bastante. Garotinho. Fica a dica, né? Fica a dica. E tem algo mais viciante para nossa mente nesses videozinhos curtos? Porque parece que é cada dia mais curto, né? Os vídeos aí, tirando os podcasts que são mais longos e tem outra pegada, outra proposta e tal. Sim. Mas parece que você abre uma rede social, as coisas são cada vez mais rápidas, mais dinâmicas. Será um propósito por trás Com certeza, porque assim, a nossa captação,
de atenção em relação a uma coisa, primeiro que nós estamos ficando mais rápidos nessas coisas também, porque Sim. nós estamos sendo condicionados por isso e pela mídia, obviamente. Mas esse plug que as redes têm de pegar a atenção por ser rápido, tem um sentido nisso. Então, por exemplo, você olha uma pessoa na rua, você está andando na rua e você encontra um maltrapilho andando na sua direção na rua. Uhum. É um maltrapilho, ele está vestido mal, pode ser um mendigo, pode ser que ele vai te assaltar, e você leva 5 segundos para fazer essa leitura dessa pessoa. E às vezes você passa por ela, você só vê que ela está suja de barro e voltando para casa. Uhum. Né? Mas você leva 5 segundos para fazer essa leitura. Quantos segundos tem as propagandas hoje, Nossa. né? do YouTube? Sim. Se você não passar, pelo menos em 5 segundos você vê o que aquela empresa está falando. Você é né? informado Você e é retém informado aquela informação. Em 5 segundos. E Se eles você têm não esses pular 5 anúncio, segundos né? para te prender ali, para Exatamente. você ver até o final e tentar, Isso. talvez comprar o produto, usar Exatamente. a marca deles. E inclusive, se você quiser patrocinar o Pode Fé aí, a gente está em busca, né, de Ótimo, patrocínio ótimo. aí e tal, né? Tudo é merchan. Vamos que vamos, né? E esse negócio é assim, dele te fixar, dele te prender, tem isso, né? Então, os shorts, os reels, essas coisas que estão sendo mais rápidas, eles resumem tudo o que você precisa saber naquilo ali e acabou, né? Você não precisa ver mais. E eu até acho interessante essa ideia de podcast, porque claro que você traz informações e a Sim. pessoa não vai pesquisar, porque hoje nós temos informação de tudo na internet. Tudo. E muita bobagem, né? Bastante bobagem, bastante coisa que não acresce. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, eu tenho um podcast que eu vou escutar algo que vai levar um pouco mais de tempo, que eu preciso pensar. Né? Eu pegar um livro, eu vou ter que estimular a minha criatividade, a minha memória, quando eu estou lendo alguma coisa. Então, isso é importante, né, de você fazer essa prática e talvez procurar coisas até mesmo nas mídias sociais, que aí entra Instagram, WhatsApp, entra o próprio YouTube, e daí a gente vai para os streamings, procurar coisas que possam te acrescentar mais, que te tragam informações. Não que mais fique relevantes. só naquela, né? Exatamente. A gente não fala assim, você nunca mais vai assistir uma Netflix, uma série. Não é. Porque a gente também precisa relaxar, Exatamente, né, garotinho? exatamente. A gente Mas precisa é importante que você procure. Se eu estou tão imerso nesse mundo, que eu procure coisas que possam crescer mais na minha vida. Né? Já é um caminho de você começar a tomar proporções e direções diferentes. Sim. Quando a gente fala nessa situação do comentário que vocês fizeram antes, Mário Sérgio Cortella fala que nós estamos passando por uma geração de ausência de esforço. Então, assim, eu não preciso me esforçar tanto para conquistar as coisas. Né? Até então que É se tudo cresce... mais fácil. Exatamente. Então que se cresce tanto, né, o trabalho pela internet. Eu não preciso me esforçar e eu vou ganhar um dinheiro. Né? Sim. Eu não preciso me esforçar porque eu vou fazer algo que eu estou gostando para ganhar dinheiro. Então, cresce-se ainda mais a ideia de eu ser jogador de futebol para ganhar dinheiro, de eu ser um youtuber famoso para ganhar dinheiro, ser um influencer para ganhar E dinheiro. cada vez menos Ou- um médico que vai ter que estudar 10, 12 anos, né? Exatamente. Pra- Aí você vê quantas empresas hoje estão necessitando de buscar um jardineiro, de buscar um auxiliar de serviços gerais, que está difícil de achar no mercado, Sim. pessoas competentes para fazer esse tipo de serviço. Né? Tem diminuído de um lado, aumentado no outro. Né? Daqui a pouco isso vai aumentar, esse serviço de alguns anos, não sei, né? Pode ser uma previsão de alguns anos. Um jardineiro ele vai ser muito bem pago Sim, porque sim, pode inverter. Não tem mais né? quem faça. não tem mais quem faça, exatamente. Mas já que você tocou nesse assunto, garotinho, eu vou perguntar pra Rafa aqui agora. Rafa, já que a gente falou assim do que vai ser na vida, você que é do terceirão. Alô, galera do terceirão, um abraço, um salve. Mas você já sabe o que você vai fazer da vida, filha? Assim, eu coloquei uma coisa aqui, uma coisa ali, sabe? Mas eu tô entre duas coisas bem distintas. Duas Normal, coisas ali, normal. né? Tá tudo Bem certo. distintas. Pelo menos tem, pelo menos tem menos duas tem, coisas. E o que é? Conta Tô pra pensando gente. na possibilidade de equilibrar as duas juntas. É possível isso? Não, acho que não, mas... Direito e enfermagem. Direito e enfermagem. Duas áreas bacanas, né? Bom, você não tá no terceirão, nem vou te perguntar. Mas tem um sonho, tem um sonho. Com certeza. Cara, daqui a pouco a produção tá mandando a gente encerrar, né? Que eles são mala pra caramba aqui, ó. O Cascão que fica lá no som. Não é o Cascão aqui é o Napa. É o Napa que fica lá. Mas é o seguinte... Passa rápido mesmo o tempo. Não, passa rápido. Voa. O tempo é implacável. Cara, deixa eu te perguntar, Renanzão. Lógico que tem os dois principais focos quando a gente fala de
de doenças psíquicas, que é a depressão e a ansiedade, né? Uhum. Eu já ouvi a frase, que não sei se está correto também, né? Mas vamos ver agora. Depressão é excesso de passado e ansiedade excesso de futuro. Exatamente. E aí a pessoa, nos dois casos, não consegue viver o presente, né? Não consegue viver o agora, que inclusive é um presente de Deus. Ó, Isso aí. Não. Muito bom. Ficou bom. Ficou boa. Ficou muito Frase bom. de impacto. Frases de impacto. Aí, mas se for muito agora, vira estresse. Aí, ó. É verdade. Pronto. Resumiu os três principais, esse é o trio, talvez, né? Esse é o trio. Trio parada dura. Trio parada dura. Ansiedade, depressão e e estresse. estresse. Isso aí. É isso mesmo? É isso mesmo. A gente vê que, eu tenho observado que, claro que a ansiedade é o que mais se diagnostica, a depressão é o que mais cresce e o estresse está junto com esses dois aí, né? Tem gente que acaba tendo os 3 diagnósticos, a mesma pessoa acaba tendo os 3 diagnósticos. Nossa. E muito difícil, né? Muito difícil de se lidar e trabalhar. Mas a ansiedade, eu gosto de pensar na palavra ânsia, né? Daquilo que vai vir, né? Quando você vai regurgitar, aquilo que está vindo, aquela ânsia, que é uma coisa que vai acontecer, né? Então, essa é a ideia de ansiedade. Normalmente a ansiedade ela está ligada a situações que a gente não tem controle. Sim. E realmente o futuro, eu não tenho controle do futuro, né? Não tenho controle da reação das pessoas. Então, eu vou falar em público, vou fazer uma apresentação de um trabalho, vou fazer uma entrevista de emprego, uma prova do vestibular. Isso vai causar ansiedade, porque eu não sei. Eu posso chegar lá na hora e dar aquele famoso branco, é a ansiedade, né? Então, tudo isso está ligado com o futuro, com a ideia de futuro. A depressão normalmente são coisas que aconteceram no passado realmente, mal resolvidas, não perdoadas, né? Eu falo que assim, uma enorme porcentagem de questões que são trabalhadas na terapia são de pessoas, normalmente quando a gente fala nesse quesito, são pessoas adultas, de pessoas que não perdoaram, não se perdoaram ou não foram perdoadas, né? E pode gerar, sim, a depressão. Às vezes a depressão vem por um trauma, vem por uma perda, né? Por conta de um luto que não foi muito bem elaborado, que não foi muito bem vivenciado, por essa pessoa pode causar uma depressão, né? E o estresse é o agora. Às vezes, o estresse, cada pessoa tem o seu jeito de desencadear, né? De mostrar o estresse. Que se não cuidar, vira o famoso burnout, né? Que daí é o extremo do estresse e a pessoa fica doente, ela pode ter problemas fisiológicos, o corpo reage, assim como a ansiedade também. Né? O corpo também reage na ansiedade. E o vício em trabalho, né? Também isso pode causar muito estresse. Não alcançar os seus objetivos, né? Você ou não se ter sentir objetivo. incapaz. Ou não ter objetivo. Pode gerar estresse, com certeza. Então, daí a gente pode entrar num quesito de gestão de conflitos, né? Por conta do estresse. Mas tem essa questão do estresse também. E dentro da depressão e da ansiedade, quais são, assim, talvez os principais sintomas para você identificar? Garotinho que está nos assistindo, quem sabe quer dar um check-up prévio na sua vida, né? Quais são esses sintomas assim mais iniciais? Vamos lá. A alteração de humor, de uma hora para outra, né? Você está mudando o seu humor. Essa alteração muito mais ligada com a questão da depressão, mas a gente consegue colocar isso para a ansiedade também. Se essa alteração ou se esse humor, né, essa emoção perdura por mais de 7 dias para mais, é um negócio para você ligar o sinal de alerta e procurar um especialista. Então, os pensamentos negativos, tanto para um quanto para o outro. A minha conduta em relação a realizar algumas atividades. Né? Na ansiedade eu acabo exercendo muito e na depressão eu acabo exercendo quase nada. Muito sono. Né? Daí sim entramos, né? Na questão da ansiedade você pode sofrer insônia. Na depressão você pode ter tanto hipersonia ou como insônia. Pode ter os então, dois pode lados. ter os dois. Na ansiedade não, na ansiedade você só perde. Perde o sono, perde bastante sono. Na depressão você pode tanto ter muito tem quanto muito ter pouco. sono como ter pouco. Por exemplo, depressão você consegue ver a mudança do apetite. Se você vai comer demais ou comer de menos, na ansiedade você acaba comendo mais. Apesar de que nós já estamos vendo alguns estudos que tem pessoas ansiosas que comem de menos, mas sempre vai ter um lado que vai ter mais. Mas não é a regra, né? Não é a regra. A regra é comer demais. Não é a regra. Meu caso. Ansioso pra caramba. O cara quase cuspiu água, Figueiredo. Cara, então, como sim, demais. Eu não esperava. Aquilo que foge... Eu sou sincero, irmão. Sou sincero. Voltamos ao conceito inicial do que é doença, né, psíquica. Quando foge da normalidade, né, daquilo que é o meu normal,
eu acabo Sim. percebendo que tem alguma coisa de errado. Dentro dessa questão, é sempre ficar atento às emoções e quanto tempo vai levar para você passar daquela euforia ou daquela tristeza e tudo mais, né? É o velho e bom filme Divertidamente, da Disney. Nossa. Assista esse filme, que ele é um resumo muito interessante de nós expressarmos as nossas emoções. Cara, esse filme é top. Ele é muito eu bom. acho que lançaram um outro também agora, né? Que trata esse conceito de emoções. Eu desconheço, É? não vi. O- Não Posso vi. estar falando bobagem. Ai, como- Lançaram outro, produção? A produção vai pesquisar se lançaram outro filme, mas o Divertidamente é fantástico, né? Eu acho É que não fantástico. foi efetivamente sobre É. isso, mas Mas tem a Tem a ver, ver. né? Ó, a Tem. produção vai Aquele pesquisar. Soul lá. eu acho que é Soul. Isso. É, Filme pode Soul. ser, pode Soul. Tem a ser. ver com É. os humores e personalidades, onde as personalidades se encontram num lugar e vai cada uma escolhendo uma pessoa. E daí Sim. vai surgindo as pessoas estressadas, as alegres, tristes Entendi. e por aí vai. Entendi. Tem muita bem coisa. Legal. interessante. Não, e a gente, ó, a Aham. gente pode crescer o nosso conhecimento a partir de um filme, né? De um- E de um- isso me fez lembrar de uma afirmação, na verdade, que fizeram hoje quando a gente foi gravar Vixe. a propaganda, É. que o Bruno falou, cada um escolhendo esses problemas mentais, assim, são problemas. As pessoas podem nascer com eles? Vamos lá. Uia. Nós temos, por exemplo, depressão, que ela pode ter carga genética hereditária, né? Então, assim, minha mãe teve depressão. Só estou dando um exemplo, não foi o meu caso, né? Mas minha mãe teve depressão. Eu corro grandes riscos de ter depressão também. E assim como meus filhos também, né? Então, sim, a pessoa pode nascer com uma predisposição genética para isso, né? Só que o que vai acontecer? E daí entra um segredo, entra um negócio assim que para mim, que daí talvez, Lucas, a gente pode até combinar outro dia para Sim. falar sobre isso. Não, vamos fazer Que entra- A gente falou aí com o professor Rafael do Núcleo Criacionista, Legal, curitibano, a gente falou assim, legal. ó, vamos fazer o proibidão aí. Madrugada dentro, sem hora, entendeu? Vamos nessa, Pra sem trazer hora os... pra acabar. Vamos fazer o liberadão aí com o Liberadão. psicólogo. E daí o que acontece? A gente entra num... Cada pessoa... Primeiro, o âmbito social do ser humano é a família. Mas ela foi abandonada na porta do orfanato. Beleza, o orfanato vai ser a família daquele ser humano. Acabou. E nós vamos sofrer dentro desse ambiente. Sofrer o quê? Coisas boas, coisas ruins. Nós vamos passar por várias situações. Dentro dessa situação, desse paralelo, desse sistema, a pessoa acaba pegando muitas coisas dos pais ou da onde ela está inserida, né? Então, se eu acabo reforçando isso, é muito mais fácil da pessoa, no caso, se a mãe tem depressão, se eu acabo reforçando isso, é muito mais fácil dela desenvolver o quadro depressivo. Concorda? Agora, se eu começo a inibir isso, quer dizer que a pessoa não vai ter depressão? Não se sabe, Não, mas ela terá menos disposição para desenvolver o quadro depressivo. sim. É tipo um pano quente, né, em cima. É mais ou menos isso. Mas eu não escondo por completo, porque eu sei que o problema está ali, que tem a disfunção, né? Que tem o distúrbio, enfim. Nesse sentido, por exemplo, a gente fala muito de padrões familiares. Então, falo disso porque é a minha especialidade. Então, você entra, por exemplo, numa família onde tem um pai ou avô que ele é alcoolista, né? É viciado em bebidas alcoólicas. E ele passa isso para o pai. O avô passa para o pai. E o pai passa para o filho. Mas esse filho pode vir, por alguma questão da vida, uma situação da vida, vir e quebrar esse padrão. Eu não vou beber. Não vou beber. Ele pode ter uma tendência maior a se viciar no álcool, Exatamente. mas é igual uma frase que meu tio sempre diz. Ah. Você só herda aquilo que você quer. E Porque muito bom. se a pessoa não quiser se tornar um alcoólatra, assim como foi o pai, o avô, tios e por aí vai, Isso aí. é só ela manter firme em sua consciência. Eu não quero ingerir isso porque eu sei que não vai fazer bem para mim, para o meu Até- corpo, para minha Isso mente. aí. Então eu não quero herdar isso. Ela muda o ambiente que ela está inserida. Isso. É exatamente Você entendeu? isso. Então, ela transforma, porque eu gosto sempre de pensar na palavra mudança, e falo isso para muitos alunos que vão na minha sala, para as pessoas. A gente não muda ninguém, nós mudamos nós mesmos. Se eu quero ver mudança no outro, eu preciso começar a observar a pessoa com um olhar diferente, porque eu não vou mudar as pessoas. Eu vou botar mais lenha na fogueira aqui, Lucão. Você Vai que é com pastor tudo, e irmão. teólogo aqui. Nem Deus muda as pessoas, É verdade. se as pessoas não se permitirem serem mudadas por Ele.
Rapaz. né? Ele Então, não assim, vai entrando de qualquer Porque jeito na se tua ele, vida, exatamente, só se ele entra fizer você isso, permitir. nós não teríamos o livre-arbítrio. Verdade. É o famoso Né? fé e ação. Pode fé? Pode fé. Pode fé. Pode, fé. Cara, mas agora ele veio, hein? Agora ele veio. Essa foi- Realmente, cara, realmente. boa. A Bíblia sempre trabalha com o conceito, com a ideia de que você precisa agir, você precisa tomar as Exatamente. atitudes Exatamente. e, especialmente, né? Por isso que a gente sempre fala. Eu já falei para vários jovens, adolescentes que muito mais importante do que você sentir a presença de Deus é você conhecer quem é Deus. É saber que Ele está com você. É saber que Ele está tomando conta da sua vida, que Ele te ama, que Ele é amor, que Ele está. Então, você, a partir do momento que você tem esse conhecimento sobre quem é Deus, sobre a sua essência, você sofre menos se não senti-lo, se não tivê-lo Sim, presente, sim. né? E ao mesmo tempo você vai se alegrar mais quando você sentir a presença de Deus. Então, só que esse processo que você entra na tua espiritualidade, ele também é É um crescimento que você precisa ter todo dia. né? todo dia, é uma decisão que você precisa tomar todo dia, de Isso aí. estudo, de dedicação, de entendimento, de saber quem é Deus. E aí, dentro desse processo, você vai automaticamente crescendo, né? E esse negócio de você transformar o seu ambiente, tomar essa escolha, essa decisão, ela não se faz da noite para o dia. Assim também, né, que a gente gosta muito de estudar isso dentro da psicologia sistêmica, o perder, o se afundar numa doença, num vício, num término de relacionamento, às vezes de um casal que está se divorciando, também não é da noite para o dia. Então, existe uma música do Casting Crowns, eu falo muito isso na sermão, palestra e tudo mais, que se chama Slow Fade. Pode até procurar aí, galera, no YouTube depois, até com a tradução. Depois, tá? Não agora. Não agora, depois, Termina o podcast antes. que fala sobre isso. Né? Na música, a música começa com aquela letra assim, cuidado, olhinhos com o que vê, só que em inglês, né? Eles cantam em inglês. Cuidado, ouvidos, né? Cuidado, orelhas com o que vocês estão escutando, cuidado, pezinho onde vocês andam. Começa com aquela musiquinha. E o coro da música fala que uma pessoa ela nunca vai sucumbir em apenas um dia. As coisas vão acontecendo aos poucos, é slow fade, é devagar. E até que o preto e o branco se tornam cinza e você nem percebe. Né? Então, a nossa vida ela pode sim sucumbir, só que se eu for permitindo isso. Exato. Né? Às vezes as pessoas me procuram para conversar, até os próprios alunos da escola vêm me procuram e falam, Renan, cara, eu, sei lá, tive um término de relacionamento, uma situação difícil na minha vida, e eu era muito mal antes, daí eu tô com medo de voltar. Eu falei, não, isso já é um ponto, que se você está pensando assim, você já está trazendo uma mudança positiva para você. Não quer dizer que você não vá sofrer por isso, permita-se sofrer por isso, porque isso vai te fazer crescer, vai te fortalecer para outras coisas que vão acontecer no futuro. Só que, se você já está pensando que você pode voltar ao que você estava fazendo antes, que era ruim, então quer dizer que você já está tendo um pensamento de mudança. Exato. Isso é amadurecimento. Para vocês que estão crescendo, vão se desenvolver, vai entrar numa faculdade, vão começar a ter um pensamento diferente. Né? No caso das meninas, entra na adolescência com 15, 18 anos, né? A cabeça amadurece mais rápido, vocês começam a ter uma percepção... Desculpa, Bruno, mas os meninos vão sair com 22 anos da adolescência. Vai ter uma percepção... Quando sai. Quando sai, Eu acho que não sei até hoje. Mas Tem um grupo do futebol ali, de uns camaradas, tem uns caras com 40 anos na cara que parece que tá na quinta série. né? Peter Pan. Tem sim, Mas tudo bem, tem perdão. sim. Vai ter uma percepção diferente, vai ter um olhar diferente das coisas. Isso é amadurecimento, vai crescendo e aprendendo dessa maneira. Entendi. Né? E assim, a doença psicológica, mental, Renan, mas você está falando que eu posso mudar o sistema, que as coisas são assim, sim. Mas é muito importante eu ter a avaliação do profissional. É muito importante eu começar a perceber esses sintomas. Né? Mas o que é depressão? Às vezes o conceito não é tão importante quanto eu ver o sintoma que eu estou tendo. Sim. Porque daí a pessoa vai lá dar um Google e pensa, eu tenho depressão, e às vezes não tem. Não é. Né? Então é muito importante eu ter essa avaliação e eu começar a perceber, eu vou procurar um profissional para saber. Seja um psiquiatra, seja um psicólogo. Seria um pouco... Tô com medo de ser cancelado com essa pergunta que eu vou fazer, mas enfim. Tem uma certa modinha para se ter uma doença psíquica? Porque a pessoa muitas vezes nem procura o tratamento, nem procura o psicólogo, o psiquiatra. É o famoso autodiagnóstico. Aí, eu ia falar isso. Como você disse, dá um Google lá e tal.
eu tenho depressão, e já sai chorando, e já... Tipo, a pessoa às vezes nem estava ruim. Esses dias eu dei um Sim. Google e eu vi que eu tava com câncer. Então, Às vezes rola Você isso? está tratando? Aí falou pra mim tomar um chá, eu não Ah, gosto de tá. chá. Rola isso, Às psicólogo? vezes a pessoa tem esse pré-diagnóstico, autodiagnostica, por talvez uma questão momentânea. Não porque Algo que tá o passando. Renan pode falar melhor do que eu, mas tipo assim, a depressão não é algo tipo, hoje eu tô com depressão, amanhã eu já não tô mais. E é algo, Acho que é isso. algo maior. E às vezes você tá, tipo, sei lá, aconteceu, vamos supor aqui mais no nosso meio. Tirei uma nota baixa em matemática. Tô triste. Deixa eu ver no Google o que é isso. É depressão, porque Uhum. é o que eu tô sentindo momentaneamente, não numa série de dias, semanas, meses e por aí, velho. Por exemplo, o profissional ele vai pegar o DSM-5 dele lá e vai ver, vai fazer as perguntinhas ali. Você está sentindo isso, está sentindo isso, está sentindo... Então tem uma série de coisas para que sejam diagnosticados realmente. E eu ainda costumo fazer, se eu pego, por exemplo, o diagnóstico pelo DSM-5, perceber no andar da carruagem com esse paciente como que ele está se sentindo, e ainda assim, olha, eu estou com uma hipótese. Eu não estou afirmando que você tem esse diagnóstico, estou Sim. com uma hipótese. Vai no psiquiatra. Vamos ver o que ele fala. Ou seja, se Né? o profissional tem essa atitude, É isso que eu quis dizer. Isso que eu quis dizer. quanto mais o cidadão que está É. dando um Google, né? Exatamente. Então, assim, eu vou me meter a besta de construir um prédio como esse que está aqui? Não. Construir um edifício como esse aqui? Mas e se eu fizer isso? Vai dar ruim. Qual é o risco de eu construir realmente o prédio, mas daqui num evento ou outro esse negócio desmorona na cabeça de todo mundo e entendeu? Olha o trágico como pode ser. E sim, eu estou sendo bem trágico porque as pessoas, existe uma tendência, claro que hoje já traz muito essa ideia do politicamente correto, de você procurar, né? As pessoas estão sendo mais comunicadas em relação sim. a isso, mas existe essa tendência de realmente a pessoa se autodiagnosticar. E talvez a modinha a gente se explica da seguinte maneira. Volta para a ideia do sistema. Se você hoje começa a só assistir filme de ação, de violência e policial e tudo mais, você vai pegar uma arma e vai sair atirando em todo mundo na rua? Aham. Em sua acho que está na hora de acabar. né? Tá entrando, tá invadindo as horas da noite aí já, né? Tá ficando meio... A pessoa, né, realmente, se a pessoa tiver alta influência disso, como aconteceu, né? Exato. Mas Como- assim, a gente né? brincou aqui, mas o É que você falou, brincadeira. o que você falou, não, mas o que você falou é sério. Sim, muito e, sério. E acontece. sério. Por quê? Nós internalizamos tudo que assistimos, né? A gente não consegue ter um filtro que a gente assiste um filme de de tiro, por exemplo, que vai nos, sei lá, nos inibir Sim, de sim. pensar naquilo, Sim. de refletir sobre aquilo. Então, eu acho que é muito importante. Eu fiz um curso uma vez que o palestrante dizia isso, cara. Você precisa entender que o que está ao seu redor, o que te cerca, as pessoas que te cercam, o que você consome, o que você assiste, o que você ouve, vão formar quem é você. Exatamente. É exatamente o que o Renan falou, né? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente vê, o que a gente fala, o que a gente ouve, o que a gente anda. A minha mãe costuma usar o exemplo de que a gente é um copinho. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está se enchendo. Enche o copinho. Exatamente. Então, fica a dica aí, querido telespec, garotinho, garotinha. Cuidado com o que você coloca aí na sua mente, cuidado com as coisas que você deseja, com os filmes que você assiste, com o vício em muitas coisas que você pode achar que são bestas, que são pequenas, como redes sociais, que podem estar dominando você e você nem está percebendo, né? Fica a dica. Fisiologicamente, até falando, o vício no modo geral, mas quando a gente fala do vício em telas, ele afeta o nosso cérebro, nosso lobo frontal, da mesma forma que uma droga afeta. Da mesma maneira. Nossa. A única diferença que eu costumo falar é que a droga ela te mata mais rápido, a tela vai te matar mais devagar, ou seja, você vai sofrer mais tempo. Então, tem esse paralelo. Sim. Né? Então, é muito importante de eu começar a ter essa atenção aí. Sabe que eu estou o tempo todo dependente desse negócio? E tem até aquele esquema, quanto mais você vê, quanto mais você ouve, quanto mais você pensa em alguma coisa, mais você vai tentar trazer aquilo para sua realidade. Isso aí. Eu lembro que teve um tempo que eu tava, nossa, eu gostava muito de um jogo, não vou falar o nome aqui, que senão daí que o cancelamento vem, mas é um jogo meio violento assim. E daí eu tinha missões que você tinha que pegar o carro e sair dirigindo na louca, assim, passando no meio de carro, tá parado no sinaleiro, passa no meio e vai empurrando todo mundo.
E eu tava tão viciado naquilo, jogando todo dia, que aquilo começou a fazer parte da minha vivência. Teve um dia que a minha mãe parou no sinaleiro, daí eu pensei, nossa, se fosse eu dirigindo, já tinha passado aqui no meio desses carros, aqui, empurrar todo mundo. Daí eu pensei, Não vou pegar meu carona Deus, o que contigo, que eu tô pensando? Bruno. O que eu tô fazendo, sabe? Tipo, aquilo já não tava bom. Hoje em dia eu nem jogo mais, nem aquele, nem outros jogos, uma por falta de tempo. Outra pelo psicológico, não posso perder tempo nisso. E também de manter o psicológico na realidade. Ó, nós temos hoje na nossa vida, os neurocientistas falam bastante sobre isso, né? Hoje nós temos na nossa vida algumas coisas que acionam o nosso sistema de recompensa. O jogar está entre elas. Nós temos 5 principais. O jogar está entre elas. Então, dormir, comer, relação sexual, jogar e ajudar ao próximo. São 5 principais que ativam o nosso sistema de recompensa. E esse jogar pode estar ligado ao esporte, como também, a maioria das vezes, ligado aos jogos eletrônicos. Então, mas por que ativa o sistema de recompensa? É a elevação de dopamina. E você levando muito a dopamina, a questão do prazer, você vai afetar, sim, o seu lobo frontal. E é o lobo responsável pelo senso de julgamento daquilo que é certo, daquilo que é errado, do que é proibido, do que não é proibido, do que é bom, do que é ruim. Sim. O que vai acontecer, então? É como se a pessoa tivesse enchido a cara, ela entra no carro e sai dirigindo. O sinal verde, para ele, não é nada. E, né, vai passar. Assim como o sinal vermelho, também não é nada. E vai passar. Você entendeu? E daí o lobo frontal está afetado, o nível de dopamina lá em cima, não tem um equilíbrio. Sim. E daí isso que acontece com a pessoa. Agora pensa, a pessoa fez isso uma vez, beleza, o nível subiu, desceu e equilibrou. Agora pensa a pessoa que começa a fazer isso toda vez. Né? Todo dia, toda hora. Né? 4 horas por dia está lá jogando, o nível está lá. E não está equilibrando. Você entendeu? Não está equilibrando. Então alguma coisa pode acontecer severa aí. Agora, já que você falou nessa questão de elevar a dopamina, eu preciso tocar no assunto delicado, difícil, e que talvez o garotinho e garotinha que esteja nos assistindo ali não vai ficar muito confortável, Manda bala. mas vou dizer. Alerta gatilho. Eu vou dizer. Não. Mas... Cenas fortes virão. Cenas fortes. Mas é o seguinte, psicólogo, o garotinho e a garotinha precisa entender uma coisa aqui, nosso amigo, nossa amiga. Masturbação, pornografia, elas elevam o nosso nível de dopamina, Bastante. geram vícios que podem ser permanentes e irreparáveis e futuras consequências também. Sim, sim. É preciso de tratamento para lidar muitas vezes com situações de pornografia e masturbação? Olha só. Prejudicial? Por que a pornografia e a masturbação são uma das piores? Porque são 2 coisas em uma. Elas estão interligadas. Dificilmente a pessoa vai assistir a pornografia e não vai relacionar isso com a atividade sexual. Sim. Não a relação sexual, porque eu não estou com outra pessoa. Sim. Né? Ela vai ligar isso à atividade sexual. Que tem a diferença entre a relação e a atividade. Então a pessoa se masturbar mediante qualquer situação, tá? Porque estou falando do sexo feminino e do masculino, homens e mulheres, Sim. meninos e meninas. Que às vezes acham que é só o homem. Mas né? não, porque hoje a tendência crescente é que as meninas já estão passando os meninos na visualização no crescimento de visualização da pornografia. Né? Ainda os meninos acessam mais, mas essa crescente as meninas estão ganhando já, as mulheres. Nossa. Então um negócio, é um público que está afetando os 2 lados. E daí o que você traz? Por que é tão ruim? Porque você já está vendo uma coisa que é altamente estimulante, né? Sei lá, na tela, e você está ligando isso com outra coisa estimulante, que daí gera um vício. Precisa tratar, né? Muitos especialistas falam que um vício você trata com outro, né? Mas que você coloque alguma coisa boa para a pessoa, substitui. Né? E daí o que acontece? A pessoa que tem esse excesso vai afetar o lobo frontal, que nem eu falei, né, de tudo mais, só que daí tem um risco disso tudo, o futuro. Não é só no agora. Não é só no agora. Então, hoje eu não vejo mal. Assim como o alcoolista, o drogado também não vê o mal hoje. É só um baseadinho, né? É só... Então, assim, é só um vídeo que eu estou vendo e minha bronha que ele está batendo. Você entendeu? Ou a menina que está se masturbando. Então, esse peso que é a masturbação, e eu falo que é um peso mesmo, eu até trago alguns dados estatísticos. 90% das mulheres que são atrizes pornôs, atrizes profissionais pornôs, elas sofreram abuso na infância. 90%.
Já começa aí, então, que a pornografia, quando você traz de atrizes profissionais pornôs, é uma mentira. Porque, pô, eu tô vendo uma mulher que foi abusada na infância. Na verdade, tudo se trata de uma grande mentira e ilusão que o nosso Isso aí. cérebro se É isso vicia. aí. E Outra- naquilo, né, na mentira. Outra coisa, para quem é ativo sexualmente falando, para quem já tem essa atividade sexual, um homem não dura aquilo que um ator pornô dura. Então aquilo é outra façanha, é outra mentira. E aí, quando né? ele chega num relacionamento futuro, chega com uma imagem totalmente deturpada, Exatamente. distorcida. Que eu preciso fazer o que o cara está fazendo, porque eu Exato. aprendi aquilo na tela. Você entendeu? E tem muitos jovens que estão aprendendo a ter relação sexual nas telas. Sim. Não com o pai e com a mãe sentado no sofá e falando sobre o assunto. E daí, então já tem esse outro começo, né? Então, o cara não dura isso. Ah, Renan, mas quanto tempo dura? Uma atividade sexual normal hoje, normal no mundo, a média é de 5 a 10 minutos. 5, 10 minutos. Nossa. Né? Se a gente trazer o meio, é 7 minutos de relação sexual. Ah, mas... Muito fruto da pornografia, Muito então. fruto da pornografia. E daí o que acontece? A pessoa quer ver lá o vídeo que o cara tá 10, 15, 20 minutos. Não, aquilo é uma mentira. Uhum. Provavelmente o cara ejacula, passa um tempo, depois ele volta a filmar, ou ele toma alguma substância. E aí E tá hoje enganando novamente. Exatamente. Só que essa substância, assim também como os famosos sucos dos... O né, suco. o suco dos maromba, né? Como que é, Causa impotência sexual. Na hora tá tudo beleza, mas causa impotência sexual e atrapalha na produção do esperma, né? Então, assim, pode causar alguma alteração, às vezes até genética, se eu não me engano, na produção do esperma. Então, ele vai perdendo essa Cara, capacidade. Quanto problema que Muito. o garotinha, a garotinha tá achando Muito. que não tem. Muito. Não. Só uma masturbação, só uma pornografia, só um vídeo. E tá gerando Muito. problemas profundos. Né? Muito. Então, é uma mentira, né? A pornografia é uma produção, a pessoa está ali para mostrar algo. Né? Claro que, Renan, mas o que é o ato sexual? O ato sexual não é só esses 5 minutos, não é. Né? Quando você está com a pessoa que você gosta, que você ama, com a sua esposa, com o seu esposo, é aquele momento de carícia, aquele momento junto, é a conversa, começa já no início do dia, toda aquela sensação diferente. Sim. E daí quando você vai para uma situação como essa, voltamos à ideia das mídias sociais, está tudo muito rápido ali. Então o menino, a menina que pega e acessa, vou ver pornografia, acessa, olha, vê ali os, sei lá, quanto tempo de vídeo que vai ter aquele vídeo, tem a masturbação, o prazer acabou, você entendeu? Então, mais uma vez, ausência de esforço, eu não preciso me esforçar para conquistar alguém, já estou feliz da vida comigo mesmo. Quantos problemas. Então você perde mais um contato íntimo. Eu estou trazendo muito lado individualista, egoísta e perco esse com a outra pessoa. E foge né? totalmente do propósito para o qual fomos criados. Exatamente, Fomos criados para esse exatamente. relacionamento, né, entre marido e Exatamente. mulher, né? E daí fica mais esse peso ainda, né? Porque que nem você falou, o que eu vejo ali eu quero praticar com o meu parceiro, com a minha parceira. Só que assim, a força que o menino faz no segurar o pênis quando vai penetrar, o pênis vai penetrar a vagina, não é a mesma força, não é a Sim. mesma pressão. A pressão na mão é diferente da vagina, a mão é muito mais forte. E aí né? ele acha que E- vai ser daquela forma. Exatamente. E a menina que se masturba com alguma coisa, ou de alguma maneira, também não vai ter a mesma agilidade com o pênis penetrando, que é o Sim. natural. Né? Eu gosto de pensar, eu até aprendi isso com um pastor. Uma vez a gente estava fazendo uma palestra junto sobre sexualidade, ele falou assim, olha, relação sexual é que nem tocar violão. Sabe quando você faz a nota lá no violão? Tem várias posições, mas é lá. É. Acabou. Você entendeu? É lá. Não tem outro lugar, não tem, Não. como muitos falam, não tem outro buraco, não tem. Você entendeu? É lá. Você precisa pensar na ideia de que a mão ou objetos não é o natural. O que é o natural? O que Deus fez? Qual que é o natural de Deus? O natural de Deus é isso. E por que eu vou fugir do natural? Né? Não. Isso a gente tem que levar para vários contextos da nossa vida da natureza. Mas em relação à sexualidade é isso também. Importantíssimo, importantíssimo. A gente precisava falar sobre isso. Eu sei que incomoda muitas vezes alguns ouvirem sobre isso, mas a gente precisa tratar porque gera até quadros de ansiedade severa, né? Muito. De dependência, né? Psíquica, a pornografia especialmente. É um problema para muitos casais. Muitos casais. Namorados, noivos, casados, para muitos casais. Né? E o incrível disso é que, assim, quando você é jovem, tá tudo certo, porque essa é uma doença que você... E é o vício mesmo, que É o você está vício. sozinho. Sim. A droga, por si só, ela acaba demonstrando uma hora. Uhum. A bebida cheira,
O crack deforma. Sim. O sexo, a pornografia com a masturbação, não. É. E daí a pessoa sofre sozinha. Quando que vai desencadear? Quando a pessoa casa, quando ela começa a ter uma relação íntima. Aí cai em si, né? Aí tem alguma coisa errada. Você entendeu? E o que tem acontecido? Que eu já até atendi. A menina o rapaz chegou para mim e falou assim: eu não estou conseguindo dar conta da minha namorada. Não, mas por quê? Porque tá acontecendo uma série de coisas. Aí eu perguntei, ela vê pornografia? Aí eu não sei. Eu pergunto para ela. Na outra sessão ele falou, ela vê pornografia. Então é isso, meu querido. Porque ela está vendo lá e você não está fazendo o que ela está vendo. Mas não, e eu falei para ele, não vai fazer. Então nesse caso ela precisa tomar alguma medida. Sim. Então às vezes só vai aparecer quando começa a relação. Sim. Antes não vai aparecer. Então isso é outro pesar, isso é outra coisa complicada. Agora deixa eu te falar uma outra coisa, saindo desse tema que é importante, sério, mas vamos para outro, porque nós Mas acho que foi bem... Não, foi bem esclarecido, né? bem Foi bem concluso. esclarecido, garotinho, Claro, garotinho? Foi, né? Então é o seguinte, nós recebemos também lá no Instagram, na caixinha de perguntas, algumas perguntas, alguns pontos para tratar aqui hoje. E uma das internautas, uma das telespecs, mandou aqui como lidar com alguém que tem toque. Transtorno sei que obsessivo compulsivo. Isso, eu sei que também tem se tornado cada vez mais comum o toque, né? Isso. É muito difícil, né? Lidar com uma pessoa que tem toque é muito difícil. E vou até falar, A produção. desafiar até mais. Estão apontando um ali do elenco. Estão se acusando aqui, viu? Estão se acusando aqui. Ó. Se acusando Esse ali. não tem É nem difícil como lidar falar. mesmo? É difícil? Estão fazendo assim agora. Mas Não e aí? tem como salvar. Esses dias, olha, eu vou abrir aqui um adendo. Cuidado, Contribua, não vai contribua, expor. compartilha. Não vai- vou expor. não vai Não vou expor. expô-lo. É. Mas teve um dia que a gente chegou aqui, foi na gravação dos primeiros podcasts. Ele chegou aqui, ele viu a TV. Não, tá tudo torto. Essa mesa tudo torta. Essa estante tá Mudava tudo... o copo e segura e Não, segura. ele fala, não, esse livro aqui, ele tá torto, ele tem que estar reto com o de baixo, ele tem que estar alinhado com a TV tem que estar no meio da... Olha, Abre a porta com toalhinha também, não? Não, Não? ainda não chegou Ainda nesse não. ponto. Ele não Olha, tá muito Mas feliz. olha, Mas, eu acho que de 10 minutos arrumando o cenário, a gente foi pra quase 40. Psicólogo, como lidar? Que o nosso tempo já tá avançando e, cara, eu tenho uma pergunta aqui que é Tá. para estourar a boca do balão também. Mas vamos lá, para não entrar muito no conceito nem na ideia, mas quanto mais você corrige o transtornado no toque, né, no caso, o transtorno obsessivo compulsivo, mais você reforça esse comportamento. Então, os livros estão aqui, eles estão meio bagunçados, eu preciso alinhar. Aí, viu? Você ficou corrigindo o Aí- camarada ali. Aí, beleza. Aí a pessoa Assim fala, tá não, bom? mas tem uma ideia por trás disso, por isso que a pessoa tem que ficar assim. Daí a pessoa vem de novo e arruma, porque ela tem o toque. Então você acaba... porque você acaba reforçando ainda mais esse... Então, assim, como lidar? Não fale, não faça isso, mas pare, mão, largue mão, você está ficando louco. Isso é a pior coisa que você faz. Primeiro, tenta compreender essa pessoa. Tenta Sim. escutar essa pessoa. Se coloca no lugar dessa pessoa. Apesar de ser difícil de entender, tenta se colocar no lugar dessa pessoa. Né? E incentivar essa pessoa a cada vez mais buscar ajuda. Tem tratamento, viu? Melhor tratamento para toque é a teoria cognitivo-comportamental, tá? TCC. TCC? TCC. Ir pra faculdade? Não, hein? Teoria cognitivo-comportamental, tá? Terapia cognitivo-comportamental. Então faça terapia, faça porque é terapia. o único caminho. Né? A Ela é resposta muito de prática, tudo é terapia, né? É muito prática para isso, então ajuda bastante. Importante, então. Não brigue, né? Você faz? Ah lá, nossa Você produção está dizendo que faz. Não vou dizer quem é, né? Que bom. Mas está dizendo que ele faz isso daí. Gente, TCC. você vê, uma vez eu vi nos estudos a pessoa que tinha o toque de fechar. Então ela ia lá, fechava a casa. Saía e ia a pé para o trabalho. Era uma pessoa inglesa, da Inglaterra, uma pessoa inglesa. Ela andava uma quadra, ela tinha que voltar para a casa dela, abrir a porta e fechar de novo. Nossa. Porque na cabeça dela, ela tinha que fazer isso. Porque a segurança da casa dela é essa. Ela ia, andava uma quadra e voltava. Ela se atrasava no trabalho porque ela tinha que abrir a porta de casa e fechar de novo. Nossa, Nossa. então É, não é assim nenhuma como- desconfiança, será que sim, será que não? Exatamente. Ele tinha Já que vira o fazer- transtorno obsessivo compulsivo. Já que a gente está numa terapia aqui, deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Deixa eu fazer uma perguntinha. Eu tenho uma mania que eu sempre vejo se o carro está fechado pelo menos umas 2, 3 vezes. E não tem jeito, tem que internar. Seria um Manicômbio. Aí se manicômbio. Manicômbio. Um Se manicômio isso- numa Kombi. começa a afetar o seu estado normal, né, o equilíbrio, pode se virar, pode se Se tornar não me um toque. afeta, tranquilo. Não se Se eu afeta, só tranquilo. aperto várias vezes o É. botão, Porque às vezes a gente fica realmente na dúvida. tá. Né?
Porque a gente entra tanto no automático. Se eu fico sempre na dúvida. aí, eu não aí posso o negócio, julgar porque eu sou sempre assim também. mas é o negócio de ter que Examinar. examinar, avaliar. Mas o que acontece? Por que tem essa situação? Porque da chave, ela tem que Não, fazer o movimento. E ela, interessante que nesse caso Então- você citou, ela saía e voltava, tinha todo um Isso, procedimento Isso, que acabava, isso. com certeza, gerando atraso, complicação na vida dela, né? Por exemplo, a pessoa que tem a mania na limpeza, o toque na limpeza, né? Ela já limpou essa mesa. E ela acabou de limpar e ela acha que está suja, ela vai e limpa de novo. Sim. Você entendeu? Ela vai e limpa de novo. Então pode acontecer dessa situação. Pode acontecer dessa situação. E o mais interessante disso tudo, por exemplo, a chave, o controle do carro é algo meio que automático. Sim. Então você saiu do carro, ligou, aí Ah, você será- andou. será que eu Mas apertei? será que eu apertei? Então você volta Então, né, então eu não tenho toque, talvez. por questões do automático, né? Mas repito falar que de loucura cada um tem um Terapia. pouco. Cada um tem um pouco. Mas é o seguinte, agora a gente vai para a parte mais tensa. Mas já disso. fiz isso também, viu? Já? Já fiz de apertar, desapertar, isso várias vezes. Cara, agora a gente vai para a parte final e mais tensa, mano. Eu sei que a Rafa tá aqui também, porque a produção me informou que ela tem um testemunho, né? Mas você vai ser rápida, breve, porque o nosso tempo já estourou e o rapaz que tem toque ali na produção tá me mandando acabar, tá ali. Mas, Rafa, eu sei que você também tem uma história de vida forte, você tem lutado com doenças psíquicas. Conta pra gente um pouquinho sobre como tem sido isso. Assim, primeiro começa que parece que é de família isso aí, sabe? Meus familiares, meus parentes, assim, todos eles têm alguma carga pesada de alguma coisa. Um exemplo disso é a minha mãe. Ela vem lutando contra a depressão faz muito tempo. Tem dias que ela tá nos altos, tem dias que ela tá nos baixos. E eu também sofro com a depressão e ansiedade também, mais alguns outros probleminhas que também não vêm ao caso no momento. E todos eles devêm de algum trauma ou de situações da vida assim que vai levando. O copinho, né? O copinho vai enchendo. Entendi. Tem algo assim que você viveu que te deixou marcas profundas dentro desse processo que você tem tratado? Sim, eu tive um trauma muito grande, que no entanto foi no ano passado. Muito, muito grande mesmo, que eu não vou citar bem o que é, porque senão a gente vai entrar em outro debate aqui, não vai ficar muito legal. E aí vai realmente pra terapia, né? Aí eu realmente vou precisar de um horário com o Renan. Aham. Mas, enfim, eu tive um trauma muito grande ano passado, tanto por relacionamentos com família, relacionamentos de namoro e tudo mais, e não foi muito legal. E antes disso eu já estava sofrendo com a ansiedade muito forte. Depois desse problema eu desencadeei transtorno pós-traumático, e como a minha ansiedade também já estava muito, muito forte, virou depressão também. Entendi. Que é meio controversa, porque uma é de mais e a outra é de menos, mas foi isso que aconteceu. Sim. E com isso eu já tentei várias coisas que não eram muito legais pra mim. Por exemplo, tem momentos assim relacionados ao trauma de eu acabar me machucando sem nem perceber, de eu me sentir tão exausta assim ao ponto de eu querer fazer alguma coisa contra mim mesma. Sim. E eu realmente tentar. Aos poucos eu tive que me conhecendo para saber que aquilo passou já e que eu já estava melhor. Não vou dizer que eu estou bem agora, mas Mas eu venceu tô bem. venceu uma fase mais difícil. venci. É uma fase de cada vez, é um degrauzinho, uma escada. Entendi, Rafa. Step by step. E sabe, a gente tem visto, Renan, muitas lutas dos jovens, dos adolescentes, em questão justamente de acharem que não tem valor e se machucam e têm pensamentos suicidas. Como lidar com isso? Que conselho você daria para essa gurizada hoje aí, ao final aqui do nosso podcast? Acho que o primeiro ponto de se pensar nisso, de se falar disso, né, até fica para o pessoal lá que está assistindo a gente, que o que você deve fazer é compartilhar isso que você está sentindo, né? Compartilhar, né? Você Eu falar. me senti muito mais leve depois que eu falei. Quando você desabafa, quando você fala, quando você tem esse intuito de comentar com alguém, de falar com alguém, você não sofre sozinha, você sofre junto com o outro. Ah, mas o outro não vai me ajudar em nada, ele só me ouviu, já é o suficiente. Sim.
né? Busque ajuda. Buscar ajuda. Então, mas Renan, quem que eu vou procurar? Às vezes pode ser alguém da sua confiança, né? Alguma pessoa que você, às vezes é um amigo, às vezes é o pai, uma mãe, um professor, às vezes é o pastor, ou a pessoa que está junto ali, né? O namorado do relacionamento, que seja casado, enfim. Você falar para alguém aquilo que você está sentindo. Beleza, a hora que você falou para alguém e você se sentiu valorizado por aquilo, esse já é um ponto. O que pode acontecer muitas das vezes, e aqui fica o auxílio para aqueles que escutam, é de valorizar aquilo que a pessoa está sentindo. Né? Ah, mas essa pessoa é assim mesma, ela está se fazendo, não sei o quê. Beleza, a pessoa, às vezes, ela pode até trazer mais ênfase no que ela está sentindo para querer chamar essa atenção. Mas por que ela está chamando a atenção? Algo tem. Tem um motivo para isso. Então eu preciso levar em consideração o que a pessoa está sentindo e escutar, né? Valorizar aquilo que a pessoa está sentindo. Por quê? Porque pode acontecer comigo também. Sim. Como que eu continuo com os pensamentos em relação a isso? Eu contar para alguém, falar para alguém dessa situação, e nesse sentido eu começar a trazer outro tipo de ambiente ao meu redor. Então, assim, qual é a tendência de eu sempre estar voltados para o pensamento ruim, para o pensamento suicida, mas eu não consigo trabalhar isso de uma maneira, né, que seja boa. Então eu começo a mudar o meu ambiente. Tenho força para isso? Difícil, pode ser que não. Mas eu preciso pelo menos dar o pontapé inicial. O pontapé inicial é o primeiro de tudo. Pode muitas vezes acontecer da pessoa não ter essa iniciativa de falar. Sim. Então é muito importante de todos nós estarmos atentos, né? Até para quem já passa por isso, já sabe até melhor. Né? Para quem estiver atento de realmente... olha, o que está acontecendo com você? Por que você está assim? Né? Porque a pessoa começa a se excluir, começa a ter alguns pensamentos diferentes, falar coisas diferentes, ou ela não fala nada, né? Começa a ter comportamentos e condutas diferentes. Então, essas coisas que chamam a atenção. E aí que eu preciso dar atenção para ela. Exato. Né? Quando eu passei por esse momento, no caso, foi muito difícil. Eu perdi, assim, eu me distanciei de vários familiares que eram muito importantes para mim. Doeu bastante. E é como se eu me sentisse calada naquele momento. É como se a minha voz ela tivesse presa e eu não conseguisse botar ela para fora. Que, no entanto, assim, eu quero dar um adendo, agradecer muito ao Bruno, porque ele me ajudou demais. Imagina. E depois que tudo isso passou, eu perdi realmente a noção da vida, esse desejo, esse almejo que a gente tem por conquistas, por qualquer outra coisa. Propósito, né? Não vou dizer que eu tenho muito eles bem definidos agora, mas o que eu faço que pode ajudar qualquer outro, principalmente você que está ouvindo agora, eu botei na minha cabeça que eu posso não ter um sonho, mas o meu objetivo principal é em busca de um sonho. Essa é a minha frase de motivação e eu espero que possa ajudar outras pessoas também. É importante a gente pensar que tudo na nossa vida ela deve ter um propósito. Isso que você faz, você constrói um propósito para você. Né? Enfermagem, direito. Poxa vida, você já está construindo algo que está visionando e isso é um propósito. A gente precisa dar propósito para as coisas, dar sentido para as coisas. Né? Que sentido tem eu pegar a Bíblia ali pela manhã? Eu preciso dar um propósito para isso. Que sentido eu tenho eu parar para assistir? E aí que fica, né, até o pesar na consciência de eu tomar algumas atitudes. De eu parar e assistir uma Netflix. Eu preciso de um propósito para isso. Se não tiver um propósito... eu quero relaxar, preciso do meu tempo. Opa, beleza, você teve um propósito. Se eu começo a perder os propósitos da vida, eu começo a me afundar. Né? E lembra que é aos poucos. Esse, né, como vocês contribuíram muito bem aqui, né, um ajudar o outro, nossa, isso é preciosíssimo. É o que o mundo precisa. É o que o mundo precisa. Infelizmente, nós temos visto uma sociedade cada vez mais individualista, cada vez mais preocupada só com o seu próprio umbigo e cada vez menos atenta aos sinais, atenta às tristezas, às mazelas da vida. E aqui no colégio mesmo, a gente sempre ora ali no culto com os professores, com os funcionários, a gente fala, Deus, por favor, nos dê a sensibilidade. A gente pede ao Espírito Santo, porque nós cremos que o Espírito Santo ele é capaz de nos dar a sensibilidade de ver quando alguém está triste, de ver quando alguém está chorando, de ver quando alguém está passando por um momento difícil. Então, essa talvez poderia ser a nossa oração todos os dias. Fica aí o desafio, né? Para a galera. Talvez essa poderia ser a nossa oração todos os dias. Senhor, me dê sensibilidade para enxergar aquela pessoa
aquele menino, aquela menina, aquele amigo, aquele parente que está sofrendo e talvez eu nem saiba. Me dê a sensibilidade. Se a gente pedir isso ao Espírito Santo, ele vai nos dar. Ele vai nos dar. Eu oro muito por isso também. Não porque eu sou psicólogo. Renan, você é psicólogo, você não deveria saber. É difícil. Porque eu não estou com eles, com as pessoas o dia todo. Quando a pessoa chega para mim, às vezes ela já está afundada. Então eu já sei. Eu acredito que a partir do momento que a pessoa ela tá colocando aquilo para fora, ela tá falando para outra pessoa, ela já não tá num estágio muito bom. Exatamente. Exato. Então, até quem que vai descobrir? São os que estão próximos. Uma vez a gente fez a palestra aqui para os professores, eu falei, olha, vocês sabem melhor do que eu saber se o aluno está bem ou está mal. Sim. Melhor do que eu. Ah, Renan, mas você não é psicólogo? Não, mas é vocês que estão com ele todos os dias. Assim como o pai e a mãe com os filhos, assim como os filhos em relação aos pais, em relação a irmãos, em relação a colegas, né, que se veem o tempo todo. Né? Então, eu oro por isso, para que Deus me dê essa sensibilidade Exatamente. também. Né? A gente conseguir abranger a todos, de saber de todos. Eu falei, opa, alguma coisa está acontecendo ali. Opa, me olhou com um jeito diferente. Né? Então, às vezes, o olhar também expressa muita coisa. Né? E a última pergunta e bombástica também, para a gente encerrar com chave de ouro isso aqui. Depressão é falta de Deus? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Já ouvi muito Nossa, isso, viu, tanto como de pastor. vezes que eu ouvi isso. Já ouvi. Se eu- Não, todo mundo diz que se você tá com depressão é porque você não ama Deus. É se só você- orar que passa. É Hora só que orar passa, Por é. isso você não Dá tá indo uma- pra igreja, né? Por isso que você tá assim, desse jeito. com Mas se a gente depressão. for parar para analisar, tem exemplos na Bíblia mesmo, onde profetas, Jeremias, né? Jeremias Exatamente. era o Profeta profeta das, lamentador. das É. lamentações, né? eles tinham distúrbios mentais também. Teve aquele, se eu não me engano, Só não eram Salomão diagnosticados também. ainda. Ele se sentia tão angustiado que Davi tinha que ir lá e tocar a harpa para ele se acalmar. Saul. Rei Saul. Esse Saul, mesmo. Porque Salomão Salomão. foi filho, né? Ai, foi mal, gente. Rei Saul. É parecido. Mas teve profetas Acontece. mesmo que ainda falaram, Senhor, por Mas- favor, tire minha vida, porque eu não aguento mais viver nessa angústia, nessa. Exato. Sim. Mas Davi Deus- mesmo, ele fez vários Sim, cânticos, sim. né, salmos que ele retratava ali claramente uma angústia. Exatamente. Então, psicólogo, para aquele cidadão, cidadã, garotinho, garotinha, que em algum momento já foi tentado a pensar que depressão ou doenças psíquicas têm a ver com ausência de Deus, tá totalmente errado isso aí, né? É comprovado cientificamente. Pega uma ressonância de uma pessoa, uma ressonância magnética de um cérebro de uma pessoa sã e pega a ressonância magnética de um cérebro de uma pessoa com depressão, você vai ver as diferenças. Né? Tem uns estímulos nervosos que são feitos eletromagnéticos e você vê na ressonância um cérebro todo iluminado de uma pessoa sã. De uma pessoa que não sofre esse estímulo, que é a pessoa que tem depressão, você vê poucos pontos de luz. Nossa. Então, opa, como é que Deus está nessa jogada aí? Não. Né? Então, a pessoa ela passa por isso. É uma doença catalogada, né? Estudada. E é por isso, Renan, que, no entanto, quando a pessoa ela passa por esse período assim de depressão e tudo mais, costumam falar que a vida está mais em preto e branco também? Faz sentido. Faz sentido. De acordo com a ressonância, faz É, sentido. é, faz sentido. Então, a depressão, ela muito confundida, né? Muitas das vezes não levada a sério, como deveria ser. E reforço que é muito importante de eu ter essa escuta, né? De eu conseguir... Teve uma vez, eu até esqueci de comentar. Eu acho que eu comentei isso com a minha esposa uma vez. Uma vez eu vi uma pessoa na ponte, assim, estava olhando, assim. Eu estava, acho que na comportagem. Não sei se foi na mesma que a gente se conheceu, mas eu vi uma pessoa na ponte e ela estava com um olhar muito, muito pesado, assim, sabe? Eu já estava estudando psicologia na época. E eu passei. Mas assim, eu passei pelaquela ponte, andei mais uma quadra, falei, vou voltar. Sabe quando fica naquela, vou Sim. voltar, vou voltar, vou voltar. E voltei e conversei com aquele menino, com aquele rapaz. Final da história, para resumir aqui, porque Sim, eu sei que sim. o tempo está avançado. Ele falou assim, olha, obrigado por você vir falar comigo, por me escutar, porque eu estava Por me pensando notar, realmente né? em me jogar daqui. Nossa. Então, às vezes ela estava nesse, né? Já estava se tornando cinza o negócio, a vida dele não tinha mais sentido. Então, É aquele pensar demais, né? É Mas isso assim, aí. ainda bem que as pessoas pensam, porque os atos impulsivos é os que levam a mais êxito no tirar a própria vida. Sim. Então, se você passar de 40 segundos na tomada de decisão, de 20 a 40 segundos na tomada de decisão, é muito menos propenso de você tirar. Então, às vezes, acontece do ato impulsivo, né? Da pessoa ter resultado. Sim. Então,
por favor, você que está nos ouvindo aí, amigo, amiga, tira isso da cabeça, por favor. Sim. Não tem nada a ver uma doença emocional com falta, ausência de Deus. A gente não pode nunca ter uma fala dessa, porque isso pode acabar, na verdade, destruindo mais alguém que já está enfrentando uma dificuldade. Então, vamos tirar isso da nossa mente, do nosso vocabulário, para que possamos ajudar pessoas e não destruir pessoas, né? Eu posso mandar uma frase para o telespectador? Manda com tudo. Na Bíblia temos muitos casos de profetas que pediram: Senhor, por favor, tire a minha vida porque eu não aguento mais viver nessa angústia. Mas, por mais que esse tenha sido o pedido, a oração deles, Deus falou que aquela não era a melhor decisão, porque Deus ainda usaria muito aqueles profetas, Perfeito. assim como usou muitas e muitas vezes muitos profetas que pediram para que tirassem a vida deles. Então, se você tem esses pensamentos e alguém fala: isso daí é falta de Deus, esquece, não é falta de Deus. Deus continua te amando do mesmo jeito e Ele quer que você se levante e vá falar do amor dele a cada vez mais pessoas, para que assim Deus possa também te usar grandemente, assim como usou aqueles profetas lá há muitos e muitos anos atrás. Um adendo para a fala do Bruno é que, assim, por experiência própria, né? A gente está falando de experiência própria. A maioria das vezes, de tanto a gente ouvir que depressão é falta de Deus, que a gente deveria se apegar mais a Deus, que a gente está deixando Ele de lado, é por isso que a gente está desse jeito, a gente desiste de falar com Ele. Porque é como se a gente realmente tivesse abandonado Ele e a gente se sente tão culpado disso que fala: tudo bem, é só mais um que eu estou deixando para trás. A Bíblia nos fala que a tristeza, o choro vem na noite, mas a alegria vem pela manhã. E Provérbios 17:22 fala: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Ou seja, o espírito abatido nos leva à morte. Né? E tem um outro texto que eu gosto muito de trabalhar dentro da questão de psicologia. Mas a Bíblia não fala de psicologia. Fala muito. Fala aí fala, muito. Né? Que está em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Né? Então, assim, a psicologia, ela te traz a ideia de transformação, de você precisa mudar. A sua mente, né? Em outras versões diz isso. E é isso mesmo, ele transformar-vos pela renovação da vossa mente. Então é pura psicologia, né? Para que a gente não experimente qual seja a boa, agradável, e para que se experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, essa transformação nos traz vida. Porque eu vou descobrir qual é a perfeita vontade de Deus para mim. E além de ser perfeita, ela é boa, ela é agradável. Então, por que eu vou permanecer sempre numa coisa que está me afetando? Renan, mas é muito difícil. Mas a gente deixou aqui o caminho. Procura um profissional, fale para alguém. Você não precisa sofrer sozinho, né? Você pode se transformar a sua mente para algo que seja favorável. E não tem como a gente fugir disso. E assim como vocês comentaram aqui, e muito bem comentado, que eu com Deus as coisas ficam mais fáceis. Sim. Muito mais fáceis. Né? Eu com Deus, eu consigo descobrir formas mais tranquilas de eu passar pelas dificuldades. Não quer dizer que você não vai ter dificuldades. E que as dificuldades venham para que você se transforme, para que essa mente se transforme com essas dificuldades, para que eu me fortaleça. Mas, ao mesmo tempo, percebendo que eu tenho um Deus. Eu gosto da frase assim: não diga para Deus que você tem um problema. Diga para o seu problema que você tem um Deus. Exato. Né? Que Ele é maior do que tudo. Né? É isso aí. Então, a gente precisa fortalecer uns aos outros, a gente precisa buscar ajuda profissional. Com certeza. E, acima de tudo, a gente precisa buscar Deus. A gente precisa eliminar falas equivocadas, a gente precisa eliminar ideias equivocadas, depressão é falta de Deus, como essa que a gente falou. E a gente precisa, acima de tudo, viver em harmonia, em amor, em união. Com certeza. Em diálogo. Eu percebo também que depois da pandemia muita gente deixou de dialogar, deixou de conversar, deixou de socializar. Então, a gente precisa ter esse senso, esse espírito. Até fazer o convite para o amigo telespectador. A gente tem uma comunidade aqui em São José dos Pinhais, comunidade viva. Então, venha participar com a gente todo sábado, das 10 horas ao meio-dia. Acontece aqui no auditório do Colégio Adventista de São José dos Pinhais, com o objetivo de aproximar pessoas umas das outras e de Deus também. Fica o convite aí para você. E eu quero agradecer muito. A gente foi com tudo. Tem uma pergunta aqui que é muito bombástica. Eu vou deixar essa para uma próxima que o telespectador mandou lá na caixinha de pergunta, porque seria mais 1 hora e pouco para... Juro para você.
é pancada. Mas a gente deixa para uma próxima com o Renan, com outros pastores aí também que virão, porque é também uma pergunta teológica. E eu agradeço muito. Obrigado, Rafa. Obrigado, Renan. Valeu pelo tempo Ficamos aí. à disposição. Tamo junto, Brunão. Valeu demais, meu irmão. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, podendo estar aqui com vocês, debatendo mais sobre assuntos aí de conhecimentos. É isso aí, é isso aí. E você, meu amigo, minha amiga que nos acompanhou, lembre de uma coisa, pode fé. Tenha fé, porque é necessário você ter a sua fé bem estabelecida. E pode fé, segue com tudo. Obrigado pela tua participação. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Tamo junto. Até mais.